me ouvindo? Tudo certo? Beleza, obrigada, Ana. Então, vamos lá. A gente, só para retomar aqui a questão da gravação, tá? Então, peço novamente aqui a concessão de vocês, né? A partir desse momento, a conversa e a aula de hoje está sendo gravada, tá bom? Bom, vamos fazer aqui, antes de entrarmos na nossa aula de hoje, uma conversinha sobre o exercício 2 de ontem, que era aquele da inspiração. Quem me inspira e por que me inspira? Alguém tem algum exemplo que achou muito bacana, que foi pesquisar e descobriu algo super diferente, que estava, eventualmente, fazia tempo pensando e hoje ou ontem conseguiu encontrar? Alguém quer compartilhar alguma inspiração legal? Quem quiser só abrir o microfone rapidinho. Ana, acho que você tem que abrir só o microfone. Tá mudo ainda. Tá me Ótimo. ouvindo? Estou te ouvindo. Eu, na verdade, eu não pesquisei. Não tive tempo, tá muito corrido, assim. Depois da pandemia, a situação tá meio complicada. Estamos trabalhando muito sozinho. Mas aquela ideia do piquenique, da moça lá do Rio, eu achei bacana porque eu já trabalhava com piquenique lá no rancho, mas era uma coisa assim, sempre para grupos grandes e tal. E agora eu pensei, gente, quem sabe, porque um dos meus nichos era aniversário infantil. Eu trabalhava com grupo infantil, um pacote com atividades, cavalo, arvorismo, trilha na mata, visita nas baias, uma série de atividades e mais um almoço ou um piquenique. E agora, com essa complicação, algumas atividades estão suspensas, eu pensei, gente, uma caixinha dessa, que eu estou já com 2 famílias me procurando, querendo ir, o pai, a mãe e 2 crianças. Eu falei, gente, como é que eu vou cobrar isso? Aí aquela ideia ontem, eu falei, quem sabe eu consigo adaptar. Assim, não pesquisei, não tive tempo, mas assim, minha cabeça está muito focada para ver se de repente eu consigo fazer um trabalho, que eu tenho uma área grande lá que dá para dividir vários grupos, entendeu? Distantes um do outro e familiares. Eu acho que pode ser uma pegada legal, sabe? Que de repente pode melhorar meu ticket médio, que caiu bastante. Exatamente, Ana. Eu acho que essa é exatamente a reflexão. Ideias simples que a gente consiga agregar ao produto que a gente oferecia ou adaptar o que a gente já fazia, agregar alguma coisa adicional, eventualmente um produto dos seus parceiros, que você possa fazer a conversa se estender, sabe? Olha, esse queijo vem da propriedade vizinha tal, essa geleia é feita por um restaurante que foi fechado pela pandemia, é de uma receita bem caseira, a pessoa que faz isso já trabalha com essa geleia desse fruto do cerrado aqui há 15 anos, enfim. E aí você tem sempre uma história para agregar na sua cesta, ao invés de você simplesmente pegar produtos comercializados do supermercado ou coisas desse tipo, então você já agrega o componente rural da comunidade, do entorno, etc., e fica ainda mais interessante para estender a conversa ali com essas pessoas e criar essa conexão deles com a comunidade que mora na zona rural, né, na área rural que você está também. Eu acho que Gosto muito dessa sua reflexão, muito obrigada. Gente, alguém mais quer fazer alguma sugestão ou a gente pode dar início aqui à nossa conversa de hoje? Ninguém? Se alguém quiser falar, é só abrir o microfone. Eu não estou vendo muitas câmeras. Então, é só abrir o microfone e falar. Não. Então, tá bom. Quem sabe a gente vai conversando um pouquinho mais durante a aula de hoje. Ah, alguém quer falar? Alguém abriu a câmera? Gente, vamos lá. Como a gente combinou ontem, isso aqui é mais um bate-papo do que uma aula, e eu gostaria muito de contar com os complementos, os comentários, o feedback, as perguntas de vocês para fazer isso um pouquinho mais dinâmico, porque esse ambiente online também é muito bom, tem muitos benefícios, mas se a interação não acontecer, ele pode ficar um pouco chapadão, assim. Então, fiquem à vontade, tá? A qualquer tempo. Mas, não tendo outras reflexões, trouxe eu outros exemplos que podem servir de inspirações. Vamos ver. Então, vamos dar início aqui à aula 2, tá bom? Que Ô, Jaqueline. Oi! Oba, adoro. É o Odécio. Boa tarde para você, boa noite para vocês. Boa noite, eu Odécio. entrei agora alguns minutos atrasado, né? E eu não sei se é tempo ainda. Você está comentando as perguntas de ontem, as 2 tarefas, é isso?
É isso, exatamente. Eu queria saber de vocês, quem quiser voluntariamente compartilhar alguma questão, principalmente relacionada ao exercício 2, que era a inspiração ou alguma reflexão que você tenha feito para colocar algum elemento adicional no teu produto ou no teu Exato. serviço. Então, eu queria falar 1 minuto ou 2, pode ser? Pode. Então, o meu projeto aqui, né, na Bartonaif, ele se baseia em 2 grandes eixos, né? Se você Que a tiver gente... câmera e quiser abrir teu vídeo, fique à vontade, tá? Mas aí é a sua decisão. Então tá, mas a minha câmera do computador está com problema e no Tá, celular eu acho que é mais, né? Mas tá eu bom. sou bonito, né, e tal, assim, eu vou mandar a foto minha para as pessoas verem. A Ótimo. maioria me conhece e tal. E, e aí, Jaqueline, o que foi importante? Como tem 2 eixos aqui, a gastronomia, o reflorestamento, a história do Cerrado e tudo mais, e por outro lado tem a história da arte naif, né? A arte naif, ela é um processo onde os pintores primitivos, né, eles fazem a pintura sem nunca ter ido na universidade, são pessoas originárias da zona rural, de sambistas, do meio urbano, pessoas que se aposentaram e têm na arte um objeto para fazer a sua distração. E com o advento da pandemia, né, eu consegui fazer com que houvesse uma aceleração do processo. Então, eu criei uma parceria com uma plataforma, o Marketplace, né, de comercialização de obras de arte. Então, eu contactei com em torno de 120 artistas via internet, falamos, recebi todas as fotografias com mais ou menos 650 obras de arte, editei as 650 obras de arte, pendurei na plataforma, se alguém quiser ver, é bamblô.com, né, que é uma plataforma de comercialização. Paralelo a isso, criou-se o Instagram, o Facebook e um canal do YouTube que chama Bartonaif, os outros também chamam Bartonaif, né? E o canal tem 100 vídeos de arte naif e tem aproximadamente 300 pessoas que estão dentro do canal, com quase 1.800 a 2.000 visualizações, né? Então, foi uma superação muito grande, foi uma perda de medo, né? De perder o medo para fazer tudo isso, né? E nós já comercializamos 4 obras sem nunca ter visto ninguém, sem nunca ter contactado, tudo virtualmente. Foi uma Olha coisa só, espetacular. olha só. Muito bom, obrigada. Muito obrigada, viu, Odécio, pelo seu comentário e essa questão da internet que você fez essa comercialização online, como você falou, né? A comercialização online, e pasme você, todos vocês, aliás, um artista de Belo Horizonte vendeu 2 obras de arte para uma pessoa que estava a 30 quilômetros da casa dele. Pois é. Inclusive, foi buscar na casa dele a obra de arte. Ou seja, ela foi para uma plataforma, comprou, pagou na plataforma, a plataforma desencadeou o processo para o artista preparou a obra, entregou para ela, recebeu numa conexão de 30 quilômetros em distância Pois é. física, porém rodou mais de 2.000 quilômetros a experiência, eu em Brasília, Belo Horizonte e a plataforma em São Paulo. É incrível, né? Obrigada, Odécio, pela sua contribuição. E eu vou começar aqui, então já vamos entrando na nossa agenda do cronograma de hoje. Então, esses primeiros minutinhos realmente era dedicado para essa revisão dos temas da aula anterior. Eu trouxe mais 3 reflexões aqui para a gente concluir essa primeira etapa e já entrarmos no tema da aula de hoje, que é adaptação dos nossos produtos e dos nossos serviços para experiências nesse novo momento. E aí, dentro desses temas de hoje, a gente vai fazer 3 análises aqui juntos. Primeiro, os novos hábitos e as novas preferências da demanda. 2, cenários futuros, então como é que eu estou olhando para o futuro, para onde que eu estou olhando e o que faz sentido eu pensar em agregar o meu produto agora, que ainda que ele sirva para adaptação à pandemia,
perene para o longo prazo. E 3, por que a gente pode considerar como principais eixos da revitalização, da adaptação do meu negócio, esses daqui, ó, experiências, sustentabilidade e inovação. Então, é disso que a gente vai falar hoje, tá? Trouxe muito exemplo prático, novamente, tem vários casos aqui para a gente conhecer juntos, e mais umas conversas aqui sobre futuro e inovação. Então, eu vou começar fazendo uma reflexão que está muito relacionada ao que o Odécio falou sobre a internet. Vocês lembram que ontem a gente falou que as experiências online do Airbnb, que tinha sido passado da experiência física para o online, havia sido o produto de maior crescimento na história da empresa, Aí, lembra que eu disse que a internet era central, que a gente conseguia fazer as aulas de gastronomia com ou qualquer outro conhecimento que nós tivéssemos, seja de tosa de ovelha, seja de queijo artesanal, o conhecimento que eu tenho, que já está comigo na minha equipe ou na minha família, era possível a gente transferir para experiências online. E não necessariamente apenas na plataforma do Airbnb, né? Obviamente que não, somente na plataforma. Existem várias formas. E você lembra que uma das coisas que eu mencionei ontem foi o WhatsApp, né? Como uma forma de vender, inclusive o seu conhecimento embalado ali num curso de tempo determinado, de tal a tal hora, com hora marcada, com valor definido, etc. E quando é hoje, 12h30, eu recebo esse WhatsApp aqui, que eu tirei o print dele agora há pouco, porque eu fiz questão de colocar exatamente esse WhatsApp como eu recebi hoje. Recentemente eu estou pesquisando aqui sobre experiências online, até para trazer conteúdo para o nosso curso, eu me atualizar com o que está acontecendo, e eu entrei no site da plataforma do Mastercard Black. Não sei se vocês estão familiarizados, ou se alguém, inclusive, já está fazendo parte aí do Mastercard Black, mas eu acho que Brasília ainda não tem experiências. Mas eles têm uma plataforma de experiências que já funciona há algum tempo, mas eles trabalham ali, o público deles é apenas os clientes daquele cartão de crédito, e eles nem cobram dos clientes, eles oferecem como um benefício aos usuários do cartão. E me deparo com várias experiências também passadas para o mundo online pela Mastercard Black, e vários tipos de experiências no Brasil inteiro, inclusive de cidades que não fazia parte da plataforma antes. E eu entro lá e falo, deixa eu ver aqui como é que está funcionando essa plataforma para eu conhecer isso aqui por dentro. E nas experiências que eu selecionei, estavam todas lotadas, nenhuma tinha disponibilidade, eu deixei meu nome na lista de espera. Isso tem umas 3 ou 4 semanas, passou, esqueci, fui fazer outras coisas, não me lembrei. Quando é hoje, 12h30, eu recebo exatamente esse WhatsApp. Não foi e-mail, não foi nada. Foi esse WhatsApp. Oi, Jaqueline, eu sou a Andréia, da Experiências Digital da Mastercard, com a sommelier Gabriela. Essa sommelier aqui, por acaso, é a sommelier do restaurante Dom e do Dalvidito, em São Paulo, que são os restaurantes do chefe Alex Atala, né? Então, eu vou fazer no sábado, às 18 horas, uma experiência com a sommelier do restaurante do Alex Atala, cuja informação e confirmação me chegou pelo WhatsApp hoje. Então, só para colocar aqui para vocês como a facilidade de acesso agora e a tolerância das pessoas e a expectativa das pessoas de receber tudo mais facilitado na mão dela, no WhatsApp dela, é uma realidade. Então, estou falando de Mastercard Black, de uma experiência com a sommelier do restaurante Dom em São Paulo, que me chegou via WhatsApp. Eu confirmei via WhatsApp e pronto. Então, só para dizer que realmente a gente tem hoje muitas outras facilidades que nós não tínhamos antes, e transformar o conhecimento em experiência, botar um preço, colocar um horário, confirmar esse horário é bastante interessante. E olha aí, tá vendendo. Tanto que tá vendendo que eu demorei 4 semanas para eu chegar aqui na fila de espera que me dava direito aqui meu lugar na fila aqui. Essa é uma coisa, só para colocar, tá? Internet, transformar o conhecimento em aulas dentro do conhecimento que eu já tenho, para o meu público, tá valendo e tá vendendo. Então, vamos passar aqui para um outro exemplo que eu quis trazer, porque eu achei que, pelo menos no grupo de WhatsApp, houve aqui interesse naquela fazenda de lavanda, né? Que não é nada mais do que uma propriedade rural, que obviamente produz flores belíssimas, cuja paisagem é maravilhosa, mas o objetivo não era a gente apreciar apenas a paisagem da lavanda, era a gente apreciar os serviços que eles agregaram a uma plantação de flor que a gente tem aos montes, né, aqui no Distrito Federal. Então, a agregação de serviços, e esses serviços adaptados ao momento da pandemia, para mim, naquele caso da Fazenda da Lavanda, é muito interessante. Quem entrou no Instagram viu que eles adaptaram a lojinha, agora é drive-thru, eles adaptaram os produtos que eles vendem fazendo entregas. Então, também foi ali uma agregação de valor à plantação e adaptação ao momento, que vale também. Quem não viu ainda o Instagram, dá uma olhadinha. E esse aqui é outro caso que eu queria trazer também. Aquele ficava no Reino Unido, esse fica na Califórnia. Chama The Flower
Farm, ou então a Fazenda das Flores. E eles fazem num espaço pequeno de terra, isso aqui é na zona rural, próximo à cidade de Sacramento, na Califórnia, tá? Depois a gente vai passar para vocês também no WhatsApp os links, então não preocupem a anotar agora, depois vai o link, as fotos do WhatsApp, do Instagram, tudinho para vocês aqui no grupo. E o que eu acho interessante dessa fazenda aqui? É um ambiente próximo a uma cidade grande, que é Sacramento, na Califórnia, uma cidade onde fica ali parte do Vale do Silício, tem muita empresa de tecnologia, então tem muito movimento de pessoas querendo sair da cidade grande também no final de semana. E o que eles fizeram? Eles fizeram simplesmente um grande aglomerado de serviços numa área rural, ao ar livre, em que eu tenho todos os tipos de serviço agregado, só que eu não necessariamente sou o dono ou sou o responsável por cada um dos serviços. Eu faço parceria. Nesse caso aqui, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que ele tem um café, que pode ser uma cesta de piquenique, dependendo da estrutura que você tem. Ele tem degustação de vinhos e uma loja de vinhos que ele faz, e entrega vinhos, que ele é uma parceria que ele tem com uma vinícola da região. Ele faz floricultura, então tem tanto visita às mudas, quanto fotos naquele espaço das flores, quanto comercialização dessas flores. Ele fazia eventos maiores, agora ele faz eventos pequeniníssimos no meio desse jardim todo bonitão. E, enfim, não acaba. Então eu convido vocês para conhecer como é que a gente agrega valor ao espaço natural pequeno, porque eu não preciso de muito espaço para isso daqui, claro, ao ar livre sim, com espaço sim, mas não estou falando de uma fazenda, né, cujo investimento é gigantesco, eu estou falando de uma pequena área rural que agregou serviços ao seu entorno e, obviamente, portanto, aumentou o seu ticket médio e também já totalmente adaptado à pandemia. E olha a vaquinha aqui com a máscara e eles estão usando isso como mascote da propriedade, né? Então, é uma outra inspiração aqui para gente com pouco investimento, porque eu faço parcerias, né? Eu não preciso ser o dono de tudo, o investimento necessário não é meu, e eu posso agregar nesses serviços aqueles serviços que são a conexão. Vamos voltar um pouquinho na aula anterior, então. As pessoas agora elas vão sair das suas casas, dos seus apartamentos, desde que elas se sintam seguras, e a expectativa é que elas procurem prioritariamente ambientes familiares em que elas já confiem. Então, dependendo da demanda que eu quero atrair para o meu novo negócio, agora adaptado, se é uma demanda que eu já tinha, se é uma demanda nova, se é uma demanda que vai pagar um ticket médio superior, que eu tenho que pensar nisso nesse momento, para eu, né, conseguir fazer o encontro das contas. Eu trago serviços, eu faço parceria com serviços que essas pessoas já conhecem e já compram no Plano Piloto ou em Goiânia. Então, por exemplo, se eu quero atrair o público das duas asas, Asa Sul e Asa Norte, eu vou tentar uma parceria, vou falar um nome jargão aqui, tá? Não tenho nenhuma conexão com nenhum. Mas, por exemplo, eu faço uma parceria com o Daniel Briand, que já é um café bastante conhecido aqui na Asa Norte, e eu levo cestas do Daniel Briand, ou eu levo um serviço de brunch do Daniel Briand para o meu jardim, tá? Então, qual é o investimento que eu fiz? Possivelmente algumas horas de negociação com o Daniel Briand, ou qualquer outro café, ou qualquer outra padaria, ou qualquer outro restaurante, tá? E aí eu simplesmente adaptei para o espaço que eu já tenho. Então eu não preciso de cozinha, eu não preciso de equipe, eu não preciso de nada. Eu só faço essa conexão com a área que eu tenho e ele não tem. E as pessoas estão querendo ir para a zona rural agora. Então é nesse sentido. Esse é um outro exemplo, tá? Volto a dizer, chama The Flower Farm, fica na Califórnia. Eles fizeram essa adaptação desse jeito, fazendo parcerias. E aí eu quero chegar num outro caso que é o seguinte. Vou esconder aqui o nome. Quem se lembra, não precisa ser os três, mas um dos exemplos que eu dei ontem de país que estava na nossa frente na pandemia, que havia já passado, na nossa frente cronologicamente falando, que já havia passado pelo pico da curva, tinha quase decretado que estão livres da crise. Austrália? Um país lá do lado da Austrália, qual era? Nova Zelândia. Pronto. Eu mencionei esse como um excelente exemplo ontem, né? Que o país tinha se livrado do pico da crise, tinha decretado que eles estavam livres da crise da pandemia e, portanto, o turismo doméstico estava liberado. Isso eu falei com vocês ontem. Quando foi hoje, a cidade de Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, que é a São Paulo deles, decretou lockdown de novo. Por que eu trouxe esse caso? Vocês lembram que quando eu coloquei dos 4 cenários que a gente tem para o nosso planejamento de futuro, de 1 a 3 anos, a gente tinha 4 expectativas, e eu foquei no mais provável, que era aquele das bolhas e das comunidades fechadas, em que o movimento ia ser abre, fecha,
abre e fecha, abre e fecha. Então, eu jamais poderia abrir mão dos meus protocolos. Eu também não poderia fazer planejamentos que desconsiderassem a pandemia, porque isso é uma realidade. E pode se estender por mais tempo. E nesse momento agora, a gente estava trabalhando com pesquisas e planejamento de futuro, em que o cenário mais provável era esse. Abre, fecha, abre, fecha. Pronto. Um dos países continua sendo considerado uma grande excelência no mundo de forma de ter conduzido a pandemia, né? Uma ilha, o país, então, eles se fecharam e conduziram em 4 semanas de lockdown no país. Realmente, os números caíram muito. Eles já estavam viajando para todos os lados no país, todos os neozelandeses. O que acontece? Auckland, maior cidade do país, hoje entrou em lockdown. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Para, sim, corroborar a tese de que aquele cenário de abre e fecha é o mais provável nos próximos meses à nossa frente, tá? Isso é para reforçar o fato de que eu preciso me planejar e eu preciso me adaptar? Sim. Sim. Eu vou ficar parado esperando o meu cliente voltar no mesmo volume do que eu tinha, fazendo a mesma coisa que eu fazia? Eu posso, se eu quiser. Se eu quiser, não tem problema nenhum. Mas eu vou sobreviver como? Que o meu ticket médio não vai dar para pagar a conta, né? Então, a gente tem que pensar em produtos que são adaptados a essa realidade e fazer aumentar o meu ticket médio, tá bom? Então, eu trouxe esses 3 exemplos. Isso aqui aconteceu hoje. Infelizmente, aconteceu hoje, tá? E aí, eu quero voltar um pouquinho para nossa cartilha, que tinha 2 frases de inspiração ali, porque a gente já vai entrar exatamente agora no tema das experiências. E quando a gente entra no tema das experiências, que é um tema que eu gosto muito, adoro, sou apaixonada. Quem deu uma olhadinha no canal no YouTube do Amplia Mundo ontem, viu que é o que a gente fala o tempo inteiro ali, são experiências. E aí eu trouxe uma inspiração, que é do Fernando Pessoa, que é aquele que diz o seguinte, né? Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, o que é isso? São os meus sonhos, né? Eles acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. O que é isso? É um versinho de inspiração, não sou poeta nem nada, que eu tô longe disso. Mas o que é isso? É para inspirar que aquilo que é o nosso sonho, que está na nossa mais profunda paixão, é o que faz sentido quando a gente pensa em experiências, tá? É eu colocar para fora a minha paixão e eu mostrar que essa é a minha paixão, porque é com isso que as pessoas se engajam. Não é com o meu peixe, não é com a minha cerca, não é com o meu quarto de pousada, não é com o meu tanque de peixe, não com a minha mesa do restaurante. É com a minha paixão, é com o propósito da minha empresa, da minha equipe, não sou só eu, né? Eu, minha família, minha equipe, todo mundo está envolvido aqui numa experiência. E é isso que conecta pessoas, tá? E aí eu trago uma frase que é da Foxrite, que é uma das grandes consultorias do mundo que a gente utiliza para turismo hoje no mundo, é uma consultoria americana, e eles dizem o seguinte: o que são as experiências, né? É exatamente aquilo que os viajantes fazem quando eles chegam no seu destino, para construir ou destruir a viagem deles. Se for boa, eu tive uma viagem maravilhosa, e aí a gente tem o exemplo da Disney, né? Que faz questão de que todo mundo que visite a Disney tenha uma experiência incrível. Ou eu destruo a viagem da pessoa e ela vai ficar frustrada, achando que o dinheiro que ela pagou jamais valeu o investimento. Então, a gente quer estar do lado de onde? Que as pessoas achem que valeu o investimento, que elas saiam felizes com memórias que elas guardem para a vida inteira, né? Então, é aqui que a gente vai conversar hoje. Tudo bem? Tranquilo, gente? Converse comigo para não ficar falando sozinha aqui. Pode deixar, já a gente começa a conversar. Então Tá bom. Então tá bom. Fiquem à vontade para fazer interações, gente. Senão eu fico conversando com o meu computador aqui, é muito chato. Prestando atenção em tudo, viu, Jaqueline? Muito bem, tô adorando. Nós estamos ouvindo você, Jaqueline. Não fica nervosa, não. E nem solitária, né? Aliás, acho que Nem meu marido acabou de chegar solitária. em casa, acabei de abrir uma porta batendo, não tô mais sozinha, eu e o computador estamos todos juntos agora, tá ótimo. Então, vamos lá. A gente falou disso aqui também ontem, sobre quais são as propostas de auxílio à recuperação econômica, e que esse daqui era um tema trazido pela Fundação Getúlio Vargas, e uma das últimas pesquisas feitas por eles, em que eles batiam na tecla de que para a gente passar por essa crise de pandemia, a gente tinha que ter resiliência, né? E eles listavam 3 pontos, isso aqui também está no slide da aula de ontem, só estou retomando aqui. 1, agora é hora da gente inovar. Voltou, agora eu tô falando, né?
Então, aqui, só para voltar. E aí, a FGV coloca que são 3 pontos principais para a gente buscar resiliência nessa nova realidade. 1, a tecnologia que vem me trazer inovação também nos meus processos. E aqui, gente, eu posso pensar em tecnologia daquela da NASA que vai levar as pessoas para a Lua. Essa tecnologia é a que me serve? Não, qual é a tecnologia que me serve? É o WhatsApp. Se for o meu caso, eu vou considerar que inserir o WhatsApp na minha técnica de venda é uma inovação de processos. Por que não? Cada um, né, no escopo do seu desenho, cada caso é um caso. Depois, eu tenho que preparar as empresas e os consumidores para trabalhar com preços dinâmicos. Volto a dizer, a gente falou disso ontem, o que uma pessoa paga na segunda-feira em que minha propriedade está vazia, não pode ser a mesma coisa do que ela vai pagar num sábado ou domingo em que minha propriedade está lotada e eu estabeleci que o meu limite é muito baixo, né? Então, eu estou com a minha capacidade máxima de operação e o número de pessoas é muito baixo. Esse preço aqui tem que fazer valer toda a operação da equipe que está envolvida aqui, que é diferente da segunda-feira, né? Então, estabelecer o parâmetro e o padrão de preços dinâmicos. Fazer promoção durante a semana, se eu não fazia, eu vou pensar em fazer, mas uma promoção que não é necessariamente simplesmente abaixar o preço e as pessoas virem, né? Dentro do escopo da adaptação, vamos sempre lembrar disso. Depois, gente, eu mesmo convidei todo mundo para conversar e agora acho que só tem um barulhinho de microfone aqui, eventualmente, talvez interferindo. Se a gente puder só abrir o microfone quando a gente for falar, pode ficar mais interessante para os colegas. Senão fica um barulhinho de eco. E terceiro ponto, e é nesse que eu vou focar agora, que é investir em experiências impactantes. Vou fazer o seguinte, se de tudo aqui a gente tiver 5 minutos de capacidade de absorção da informação das 2 horas de hoje, foca aqui, ó. Foca aqui, esquece o resto. Esquece o WhatsApp. Experiências impactantes. É aqui que eu tenho que focar. O resto a gente vê depois, tá bom? E aí, por falar em experiências impactantes, que é o que eu quero trazer agora, o que é isso, então? O que é esse negócio de experiência que essa menina tá falando? Vamos lá. Vou começar dando alguns exemplos práticos, que é mais ou menos o seguinte. Lembra que ontem eu falei um pouquinho que a gente, quando pensa em experiências, a gente tenta sempre fugir do que é commodity, pasteurizado, comum, números, quarto de hotel, quarto de pousada, 2 travesseiros. Eu saio desse número comum, commodity, e vou para aquilo que não se fala em números, se fala em sensações. Esse quarto da esquerda, não tem nada de errado com ele, certo? Tanto, tá até bonitinho, tem até 2 flores, a toalha tá bem feita, isso aqui houve um trabalho feito com carinho. Tá limpo, o lençol tá branco. Eu olho para ele e não tem problema nenhum, ele tá super decente. Só que como é que eu vou contar a história desse quarto? Eu vou dizer o quê? Gente, eu vendo um quarto. Qual é a emoção que eu tenho quando eu escuto? Eu tenho 7 quartos na minha pousada. Legal. Que legal que você tem 7 quartos. Olha a diferença de eu falar o seguinte, ó. Pessoal, aqui, em meio à natureza, você vai ver o céu mais estrelado do Cerrado. Fique com a gente. 2 noites, por exemplo. E aí, eu não tô vendendo a hospedagem para ele e essa bolha da direita. Não tô falando para ele eu ter um quarto na praia. Eu tô falando para ele que ele vai ver o céu estrelado. No conforto da minha pousada. Eu começo a mudar a percepção do que eu vendo e do que ele compra. Eu quero sair da minha casa aqui, meu apartamento todo enclausurado, para ir para um quarto de pousada também enclausurado? Eu não. Possivelmente outras pessoas também não. Eu quero ir para onde? Eu quero ir para o ar livre, eu quero ar fresco, eu quero natureza, né? Eu quero ar puro, mas eu também quero conforto e eu também quero me hospedar. Só que eu não vou comprar o quarto, eu vou comprar a experiência que aquilo vai me trazer. Então, já pensou o céu estrelado? E aí, vocês podem pensar, mas essa barraca com essa bolha custa 50 mil euros. Não sei quanto custa, pode ser que sim, não sei. E um deck de madeira que eu tenho na minha propriedade, que eu posso fazer igual, me custa quanto para fazer? Será que eu já não tenho esse deck? E eu tô no meio da floresta. Quanto será que me custa um vinho ao pôr do sol no deck? Que ali ele tá protegido dos bichos, né? Essa foto aqui, no caso, é na África do Sul. Tá protegido dos bichos que tem ali embaixo do deck, tem lanterna,
Eventualmente tem um aquecedor, se for o caso, ali do meu lado. Tenho meu vinho, eu vou jantar ali ao ar livre, etc. Se eu tenho estrutura, quanto me custa para eu fazer um deck desse, com a madeira que eu já tenho, ou adaptar um espaço que eu já tenho embaixo de uma árvore? Muito menos do que essa barraca, né? E eu não posso vender o céu ou o pôr do sol aqui? Posso, né? É melhor ou não é do que esse quarto do lado esquerdo? Eu acho. Eu acho, né? Ou então, uma casa de árvore. Aqui é uma árvore seca, mas pode ser uma árvore com folha. Inclusive adaptada para famílias com crianças, né? Olha aqui. Né? Talvez o que me custaria de fazer um quarto ao ar livre e fazer uma tentativa de venda. Pode ser que a pessoa não passe a noite toda aqui, pode ser que ela fique aqui até 10h30, 11 horas da noite, mas eu vendi isso aqui para ela com vinho, pôr do sol, se ela quiser ela dorme aqui, se não tiver bicho, etc, né, que a gente tem que pensar nisso, inclusive peçonhento, e ela volta para a pousada. Mas olha só que eu ofereço essas duas opções para a pessoa, se ela quiser, ela for mais aventureira, ela fica aqui, se ela não quiser, ela volta pro quarto interno da pousada. Então, isso daqui, eventualmente, vai mudar toda a história de quem eu sou, o que eu ofereço para esse novo cliente que está disposto a pagar um ticket médio maior. E aqui, com isso daqui, eu posso ter, em vez de 10 hóspedes comigo, eu posso ter 4. E ter o mesmo faturamento, né? Porque eu ofereci um vinho ao pôr do sol, ou sob as estrelas, que ele não vai comprar em outro lugar. Além disso, vocês lembram que eu falei ontem que a gente tinha que pensar no que o meu público, o meu novo público, aquele que está disposto a pagar mais, para o meu ticket médio valer mais, ele saía de Brasília, ele viajava para buscar o quê? Muito possivelmente ele ia para a África do Sul buscar isso aqui. E hoje ele pode encontrar no entorno de Brasília, já pensou? Na África do Sul ele pagaria R$1.000 por isso daqui, com o vinho e o jantar incluído, um casal. Por que eu sei? Porque eu morei lá e trabalhei com eles. Então, R$1.000 ele pagaria nessa experiência aqui na África do Sul. E ele tem a opção de ficar nessa casa, eles chamam de casa da árvore. E aí, muito possivelmente, aparece um leão e ele fica morrendo de medo e ele volta para o outro quarto. É fato, é verdade. Tem um sininho que ele chama, vem o ajudante, a pessoa responsável, o ranger que a gente chama, com rifle e leva as pessoas em segurança de volta para a pousada. Isso é África. Mas será que eu não consigo adaptar isso aqui para o meu espaço aqui no DEF? Talvez. Agora, esse aqui é na Suíça. Esse daqui custa muito mais de R$1.000. Eu posso dizer, garantir. Isso aqui deve custar uns 300 euros fácil. Qual é a estrutura, né, que eu montei? Eu fiz um deck, fiz uma cama, fiz uma estrutura de iluminação. Eventualmente deve ter algum aquecedor aqui também. E eu tô vendendo isso aos rodos na Europa. Não sei quem tá acompanhando isso. Tô falando sério, que os europeus estão comprando isso daqui. Então, como é que eu posso... E aí, gente, sai na imprensa, né? Também essas criatividades diferentonas, o que acontece? Eu encontro espaço na imprensa porque eu tô sendo criativa, eu tô saindo do óbvio, eu tô saindo do comum. Eu tô oferecendo uma coisa que eventualmente ninguém tem. As pessoas estão vendendo o quarto da pousada naquela cama bonita com a flor, e o outro tá vendendo um quarto ao ar livre pra gente ver o céu estrelado. E agora é a hora, né? Antes de começar a chuva aqui em Brasília. Exatamente agora. E antes das aulas voltarem, né? Então, olha que bacana. São iniciativas que eventualmente eu posso fazer apenas uma adaptação nos recursos que eu já tenho no meu empreendimento, e ao invés de eu chamar de pousada, eu chamo de hospedagem sob as estrelas, por exemplo, tá? Cada caso é um caso. Só porque a gente falou ontem bastante do piquenique de gastronomia, hoje a gente fala um pouquinho de hospedagem. E aí, vamos passar agora para as experiências. Eu queria falar que a gente tem 2 recursos para contar, que nós, no Ampliamundo, que a gente trabalha, quando a gente vai estruturar o que é uma experiência impactante. E eu volto a dizer, agora eu não sou mais Ampliamundo falando de experiências, foi a FGV que falou que tem que ter experiências impactantes, e foi o Airbnb que falou, e foi o Mastercard que falou, que é isso que está vendendo. Então, vamos lá. O que eu vou começar? Aqui a gente já começa a pensar, não preciso entrar ainda no passo a passo do que eu vou fazer no meu negócio, mas eu já começo a pensar no que eu tenho que considerar para eu fazer uma experiência incrível com os recursos que eu tenho. Então, a gente tem 4 elementos, a gente chama dessa forma, e eles são todos simples. O primeiro, tem que ser prático. Nada de não sei o que, entra aqui, não sei o que, vai lá, volta, aperta o link, não deu certo, faz, liga. Não. Ele tem que ser prático, tem que estar pronto, tem que estar num texto de WhatsApp com 2 fotos ou um vídeo, a pessoa entrou, clicou, reservou, pagou, acabou.
prático, praticidade, tá? Eu tenho que achar fácil, eu tenho que encontrar os canais em que essa informação vai ser super bem distribuída, ninguém mais lê 3 parágrafos, esquece, é só um, pequenininho e muita imagem. Trabalho assim. 2, autenticidade. O que é isso? É exatamente ser quem eu sou. Usar os recursos que eu tenho. Usar os recursos que eu tenho. Volto a dizer, ontem a gente falou um pouquinho disso. Eu vou construir um resort de luxo da noite para o dia 6 estrelas só para eu atender esses hóspedes de Brasília que iam para Paris? Não, possivelmente não, porque primeiro não sou eu não tenho essa capacidade no momento, mas eu vou usar da autenticidade que eu tenho. Então, muita gente falou de arte, né, Odécio? Você já pensou você fazer um ateliê de arte na IFE, com as pessoas apreciando um licor de pequi no pôr do sol em algum momento do teu empreendimento? Não sei, tô falando aqui sem conhecer. Ou fazer uma experiência de uma oficina, né? Com Exato. um artista na IFE e as pessoas estarem construindo sua própria tela, ou fazendo pão, ou fazendo o limoncello, que nós temos limão siciliano aqui, e Pronto. fazer um limoncello. Perfeito. E aí você usa a garrafa do limoncello. Tá dando... será que é o meu que tá dando mais? Você usa a garrafa do limoncello para fazer a luminária. Você usa um quadro de arte para ser a decoração de um espaço. Você distancia as pessoas bastante, né? Prioriza sempre ao ar livre. E constrói a sua autenticidade, que só você vai ter. Aí eu entro na qualidade. Por que é importante a qualidade? Porque eu estou pensando num cliente que paga, ou eu quero que ele pague um ticket médio superior. Então eu tenho que pensar nisso. Então, como é que eu posso começar a agregar elementos de qualidade? Pensa assim. O que é que o meu cliente tem na casa dele e que eu tenho que oferecer no mínimo no mesmo padrão? No mínimo no mesmo padrão. Então, se eu tenho flor de plástico e eu estou numa área natural, primeira coisa, eu tiro isso e coloco um ramo que eu peguei em qualquer árvore de manhã, num potinho, numa garrafinha, que pode ser uma garrafinha de vinho, por exemplo. Pode ser uma garrafinha de geleia. Pode ser qualquer coisa reutilizada. São úteis e ficam lindas. Como esse vasinho aqui que tá aqui na minha frente. Isso aqui é um vasinho qualquer, podia ser uma garrafinha de geleia, não tem nenhum problema. Mas eu penso que eu preciso entrar com os recursos que eu tenho, na qualidade, no visual e no charme do que esse cliente está acostumado a ter, tá? E, por fim, a singularidade. O que é a singularidade? É aquilo que só eu, que vai um pouquinho além do autêntico, que é a singularidade. Só eu faço porque só eu sei. É um conhecimento que é meu. E esse conhecimento sou quem eu sou. Então, por exemplo, o Odécio falou, no caso dele, tem limoncello com arte naif. Alguém mais tem uma combinação de arte naif com limoncello? Vou entender que é o não. Então, Odécio, a tua experiência, ainda que várias outras pessoas ofereçam outras experiências à luz sob as estrelas, por exemplo, ou alguma coisa no pôr do sol, ninguém vai oferecer uma arte naif com limoncello feito na hora pela pessoa. Perfeito. Que você ensinou. Esse é seu. Essa é a tua singularidade. É aquela exclusividade que é sua e você tem que explorar. Perfeito. Esse é o teu maior recurso hoje. E não é o recurso financeiro. É o teu conhecimento. É isso que vale. Na verdade, isso nem tem preço. Como diz o Mastercard. Não tem preço. É exatamente aquilo que o Mastercard diz. Não tem preço, porque é só você. E é com você que eu vou ter aquela conversa sobre arte naif e limoncello. Não vou ter com mais ninguém. A Ana nem vai saber conversar comigo sobre arte naif e limoncello juntos. Tá? E aí, para dar 2 recursos para vocês, a gente vai mandar esses links. Quando vocês tiverem um tempinho, eu sugiro dar uma olhadinha. Esse é um e-book que a gente tem no Ampliamundo, que é super rápido a leitura, é uma leitura prática. Tem bastante imagem, bastante exemplo. E esse daqui é um vídeo que está no YouTube. Aqui tá os links, mas a Dani passa para vocês logo que a gente terminar a aula aqui no esquema do WhatsApp. Tá? E quem puder dar uma olhadinha, aí esses 4 elementos estão um pouco mais detalhados lá para começar a construir o pensamento do que eu agrego aqui no meu negócio. Aí, a gente traz um quadro resumido para eu pensar que uma experiência, ela precisa sim ter início, meio e fim. Tá? Diferente daquilo que a gente vende em commodities, a experiência, para ela ser impactante, é interessante, até pelo uso do meu tempo
ou da pessoa que está acompanhando o meu cliente, o meu convidado, o meu hóspede, a gente, em geral, define roteiros para uma experiência. Pensa assim, tudo que ele faz na minha propriedade é uma experiência. Ótimo, mas se você largar ele lá perdido e ele for de cidade, ele não sabe interagir, não sabe a árvore do que, fruta, o que é do cerrado, ele não vai possivelmente ter a experiência que ele vai ter com você durante 2 horas, fazendo uma caminhada e lendo os frutos e as árvores do cerrado do seu entorno, e como é que você usa aqueles frutos na sua gastronomia ou na sua produção de bebida, por exemplo. Tá? Então, o que a gente pensa? A gente pensa que a experiência, se eu ofereço hospedagem, em algum momento do período da hospedagem, de 4 às 6 da tarde, por exemplo, ou de 8h30 às 10h30 da manhã, ou se eu vou tirar leite da ovelha das 5h30 às 7h30 da manhã, não sei, cada um pensa no seu caso, aquele período eu estou oferecendo como um grande diferencial do período que esse hóspede fica comigo. Ou que ele venha ao meu restaurante, passar o dia com a gente, ou que ele venha ao meu Pesque Pague. Pesque Pague também tá tudo incluído aqui. Se eu simplesmente largar ele lá no meu espaço, deixar ele solto, eu não posso chamar isso de experiência. Vamos ser sinceros, não é experiência. A experiência vai ser quando eu conduzi-lo num processo em que vai desde o antes, a introduçãozinha, a atividade, o fechamento e o depois. Então, vou fazer uma leitura aqui. Depois esse material fica com vocês para digerir um pouco mais. Que é o seguinte, eu preciso pensar no sentimento dele nessas diferentes fases, e eu vou começar por aqui. Então, antes dele começar alguma coisa, principalmente quando ele tem criança ou nunca fez uma caminhada no cerrado de noite com uma lanterna para observar bicho no cerrado, eventualmente ele já pode ter feito isso até lá na África. E o guia ia com um rifle na frente dele e ele se sentiu seguro. Mas no cerrado, com farolete, com uma lanterna, talvez ele nunca tenha feito. Ele nem sabe qual é o bicho de verdade que está no cerrado, eventualmente, tá? Estou fazendo uma hipótese. Então, o que ele pode estar sentindo? Ele pode estar sentindo ansiedade. Ele pode estar sentindo dúvidas. O que vai acontecer? Esse meu guia aqui, esse meu acompanhante, nem um rifle não tem. E se chegar um lobo-guará aqui, o que a gente vai fazer? Uma onça, sei lá. Então, o que eu faço? Eu começo entendendo que é essa sensação dele, e eu, quando entro no início da experiência, eu já conto para ele. Eu já baixo essa ansiedade para ele. Eu já o familiarizo com o ambiente. Então, eu digo o seguinte, olha, a gente vai começar, vou fazer o exemplo aqui de uma trilha no período noturno, que é algo diferentão. Uma trilha guiada, com uma pessoa do local. Olha, a gente vai entrar aqui agora no cerrado, são 6h30, a gente ainda tem luz do sol, mas daqui meia hora tá escuro. Aí a minha lanterna, essa lanterna, a sua lanterna e a lanterna do colega vai clarear o suficiente para a gente conseguir avistar alguns bichos e ainda assim não perturbar a vida e a fauna aqui desse cerrado. Se vier um lobo-guará, você não entra em pânico, você fica quieto e, sabe, você conta toda a história para ele. Se você avistar eventualmente uma cobra, aí você faz assim, você me chama. Enfim, não sei. Conduza a pessoa no sentido de que ela fique tranquila e exponha os riscos, mas também dê as medidas que ela precisa tomar numa situação de risco. Né? E claro, a gente tem que fazer isso dentro da maior segurança possível. Se acontecer, se vier uma onça, eu tenho que saber o que fazer, né? Tô falando num caso extremo. Depois, durante a atividade, eu tenho que estar sempre monitorando como é que tá a expressão dessa pessoa. Ela tá confortável? Ela tá satisfeita ou ela tá frustrada? Se ela tá frustrada, por que será? Quem sabe uma perguntinha, o que você esperava? O que você acha que seria emocionante a gente pensar agora? E aí você tenta abordar isso de alguma forma. E no fechamento, eu tenho sempre um momento muito estratégico, porque é a última impressão aquela que fica. Então tem aquela despedida simpática, que é em geral uma conexão das pessoas e, em geral, eu já estou passando para o item de baixo, que é as ações, fechamento na coluna, o penúltima e a linha segunda, ações e fechamento, é o momento em que eu trago algo extraordinário para ela, por exemplo. Isso pode ser o quê? No caso da trilha, pode ser uma imagem que eu fiz das pessoas caminhando sem elas terem percebido, e ficou uma imagem linda no meio das árvores, 6h30 da tarde, e eu fiz com meu celular e ela não percebeu. Eu entrego isso para ela. Ou então, se eu estou fazendo uma oficina de limoncello, ela não sabe, mas no final da oficina ela ganha o limoncello que ela fez e uma miniatura feita por mim, o mestre limoncelleiro, por exemplo. Mas eu tenho que ter alguma coisa que ela não espera levar
e ela leva consigo para a vida toda. Ou, por exemplo, se é um outro espaço em que tem uma música muito agradável, eu dou para ela uma playlist da música que tinha na minha casa, na minha pousada, no ambiente em que ela esteve e disse que gostou. Essa playlist, eu preciso dar para ela um pendrive? Não. Eu dou um link, né? Ou no Spotify ou no Deezer, que já está incluído na conta do quem tem TIM já tem o Deezer incluído, quem tem outras operadoras eventualmente já tem. Eu faço uma playlist de músicas que conectam a pessoa ao meu espaço e mando um link no WhatsApp dela. Possivelmente ela não ia esperar receber uma playlist de Spotify e eu faço alguma coisa nesse sentido. Ou então, se ela vai, Sol, você tá por aí? Se ela vai lá no Orquidário da Sol e a Sol vende uma cesta. Ótimo, e a Sol vende uma cesta de piquenique e essa cesta de piquenique fica com a pessoa. No final, ela não sabe e ela não comprou, mas ela vai ganhar uma mudinha de orquídea que vai florescer daqui 2 meses. E aí ela vai ter que cuidar da orquídea. Já pensou? Então, são coisas que eu consigo oferecer para ela que deixa essa conexão muito próxima de quem eu sou, do que ela fez comigo e que ela vai se lembrar daquilo. Né? E saio um pouco daquela história de fui, comi, fui embora. Né? Eu crio algo a mais. E aí, aqui na última linha, são as dicas que a gente traz para cada um desses períodos que eu já mais ou menos fui falando. Primeiro, essa conexão com a pessoa de forma muito fácil. Então, a decisão para ela comprar, para ela fazer a minha experiência, tem que ser fácil e tem que ser rápida. Então, eu tenho que transmitir para ela desde o primeiro momento quais são os horários, né? Se é uma ocasião especial, eu posso perguntar para ela se eu estou oferecendo alguma coisa que é para, sei lá, aniversário de família, ou então se é comida, eu pergunto se a pessoa tem alergia. Eu mostro que eu estou cuidando dela e da família dela, né? Isso no início. Na introdução, é isso que eu falei, a gente passa credibilidade e segurança para baixar a ansiedade dela e torná-la confortável com aquele momento. Durante a atividade, vamos lembrar, é aquele momento uau, em que hoje em dia é tudo compartilhável nas redes sociais. Então, é o auge da experiência. O que eu posso fazer de inesperado que essa pessoa não sabe? É um mirante maravilhoso que eu não vou contar para ela no início, que a gente vai parar lá. E quando a gente chegar naquele mirante no meio da trilha, vai ter um limoncello esperando por ela, ou vai ter um suco de cajá? Cagaita. De cagaita? Né? Então, o que eu faço que a pessoa não sabe, ela não espera, ela vai estar cansada, vai ser um refresco, ou então vai ser um pôr do sol e vai ter uma champanhe ainda que seja pequenininha para ela brindar. Alguma coisa que eu consigo colocar naquele momento para ser diferente. No final, vou dar só um outro exemplo que é o que eu tenho aqui na planilha. Uma vez eu fiz uma experiência, isso foi na Nova Zelândia, tá? Isso também não é difícil de fazer, tá se tornando cada vez mais real, principalmente com essa equipe mais nova agora, esse pessoal mais jovem entrando aqui para as nossas equipes. A gente fazia um passeio numa montanha, lá no sul da Nova Zelândia, e era um 4x4, e aqui entra o pessoal da aventura, e eram umas paisagens lindas, incríveis, e eventualmente a gente parava, isso não precisa ser de 4x4, pode ser de bicicleta, por exemplo, um triciclo, o que tiver. E eram umas paisagens lindas, e a gente fazia, em algum momento, uma parada, tinha um piquenique, e a gente ficava ali conversando e tal, só que isso era no topo de uma montanha, quase o topo de uma montanha, numa parte bem alta da montanha. E a gente não percebia que o motorista da 4x4, enquanto a gente estava comendo, divertido, ele pegava um drone do fundo do carro, um drone pequenininho, esse que você acopla o celular. Ele soltava o drone, fazia imagens, guardava o drone. Tô brincando aqui. No fim da brincadeira, ele falava assim, me dá seu WhatsApp aí. Tá aqui. Tá. Ele te mandava um vídeo filmado com drone, você fazendo um piquenique no meio, lá em cima de uma montanha. Posso explicar a emoção da pessoa quando ela recebia esse vídeo sem imaginar que ela ia receber esse vídeo? É muito legal, né? Faz muita diferença. E além da pessoa ficar super feliz, a primeira coisa que ela vai fazer é postar na rede social e colocar que foi com você que ela fez aquilo. Então, esse exemplo do vídeo do drone pode ser um pouco mais sofisticado, para quem não tem esse acesso a essa pessoa que sabe manusear isso, mas pensa em alguma coisa nesse sentido, tá? Jaqueline, E por fim... Oi. Jaqueline, Oi. é o William Habitat. Oi, William. Habitat. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Esses exemplos que você citou aí, muito interessante, porque eu exatamente tive essas experiências. Eu participei de um safari guiado na África do Sul e foi exatamente parecido com isso que você falou. Ficamos 1 hora andando
num jipe em terra, né? E vendo os animais de terra. E depois de 1 hora antes do nascer do sol, nós embarcamos num balão e fizemos outro safari pelo ar. E de lá vimos o resto dos animais que podia ser visto. Ao final desse passeio do balão, quando aterrissamos, o que é que tinha lá embaixo? Uma mega mesa de café da manhã, coisa mais linda no meio da savana. Muito interessante, muito legal. E isso com todo mundo lá, os guias lá, com champanhe, com café, tudo que a gente tinha direito no café da manhã. E depois voltamos. Um frio de lascar, que estava -5, né? Até os casacos eles emprestaram para a gente, que puta merda, estava uma coisa horrorosa. E, ao mesmo tempo que você falou do exterior, eu me coloco também quando eu fiz a primeira aventura com o Jorge da Habitat, fui convidado até e fui participar, né? Então foi dessa mesma forma. Esses sentimentos que eu estou vendo aqui que você falou, foi a mesma coisa. Um medo, uma dúvida, tudo. O que é que vai acontecer, o que é que não vai, e essa porra vai cair. Opa, desculpa. Exatamente. E se o leão vier pra cima de mim, o que eu faço com esse bicho? Exatamente. Na África foi assim, mas aí eu tive a experiência aqui, fazendo rapel aqui, meu primeiro rapel aqui também, né? E foi a mesma coisa. Eu tive essa emoção, só que o Jorge, ele tem uma coisa com ele, que ele é muito amável, ele dá muita atenção para os participantes, ele é tipo paizão, né? Está o tempo todo preocupado, dando atenção, e foi exatamente como você falou aí. Dou Quem bronca participou também de quando uma coisa, precisa, hein? Quando o quê? O pessoal fala que eu sou até chato, mas que... Ele dá muita atenção, ele gosta mesmo, né, de participar, teve uma trilha que eu fiz com ele, que teve esse lance do mirante. Foi uma surpresa, ele falou, vocês vão se surpreender. Onde foi aquilo, Jorge? Vocês vão se surpreender no mirante que tem ali numa pedra. Aí chegamos lá, coisa mais linda do mundo. A mulherada ficou louca, tirando foto até milhões, né? Onde? Exatamente. Acho que foi Ecobocaina. Foi Ecobocaina. Foi Ecobocaina, né? Pois é. Coisa mais linda, aquele mirante, a mulherada, todo mundo tirando foto, até atrapalhou um pouco o percurso, porque demorou muito. Né? Porque foi sensacional. Pois é, é exatamente isso, Outra William. coisa muito interessante que foi só para terminar, outra coisa muito interessante que marcou, que, como você falou aí, que tem aqui a surpresa, essas coisas assim, né? Que foi o lanche dentro da caverna. Escuro que você não via nem seu nariz. Aí passamos lá, andamos pra caramba, e falou assim, agora todo mundo parado aqui, vamos lanchar. Lanchando, todo mundo lanchando, dentro de uma escuridão, claro que tinha uma luz lá, né? Que ele cada um leva a sua lanterna, e tinha uma luz mais forte. E foi uma coisa muito interessante, porque aonde que você vai comer dentro de uma caverna, depois de andar, sei lá, 3 km dentro de uma caverna, e você lá comendo um lanchinho, os morcegão passando na tua cabeça. É muito interessante esse tipo de coisa. Então, eu passei por essas duas experiências que você acabou de indicar. E eu aconselho que é muito bom, viu? Obrigado. Pois é, William, super agradeço aqui o teu depoimento, porque é exatamente isso. E aí, volto aqui, ó, do tipo assim, ó. Imagina eu fazer um vinho aqui, um pôr do sol num deck, e eu anuncio sob as estrelas e com a observação de lobo-guará, o bicho que tiver. Eu já tô com um misto de ansiedade, né? Sob as estrelas e medo. E aí, o que acontece? Eu cuido dessa emoção, eu cuido dessa sensação, eu dou muita atenção a isso, faço com muita segurança, mas eu deixo a emoção da pessoa fluir, porque é disso que ela vai se lembrar, né? Então, é fazer esse tipo de emoção controlada, né? E ter o elemento surpresa, que é o que ela vai se lembrar. O meu objetivo é que ela se lembre para a vida toda. William, possivelmente você nunca vai esquecer disso daí, né? Você vai esquecer desse café da manhã que você tomou no meio da savana, numa mesa super simples, mas que era um ambiente que você nunca imaginou que você ia parar para tomar o café da manhã?
tanto a aventura de lá no safari africano, quanto a essa aqui do Jorge também. Eu nunca vou esquecer nenhuma das duas, porque foram únicas, foram ímpares. Maravilhoso. Muito revigorante, banho de adrenalina total, é muito bom. É isso aí. E esse passo a passo... Oi? Não, é que eu queria só fazer uma pergunta. Por favor. O seguinte, pensando nisso que você mostrou agora, eu fazia aqui com as crianças o seguinte, chegava de noite, a gente fazia, só para trazer o que a gente tem, né? A gente fazia o passeio noturno para ver os bichos da roça mesmo, porque criança não sabe que galinha é empolera, que a vaca ela deita, né? Como é que as ovelhas ficam de noite. Então a gente fazia esse passeio guiado, né? Era uma surpresa à noite, e o que a gente dava de brinde para a meninada era a lanterninha com a logo do sítio, né? Então eles recebiam a lanterninha, faziam o percurso. Então está dentro desse pensamento. Aí minha pergunta é o seguinte, eu focava muito porque meu cliente era criança, e agora eu estou migrando para, não é só crianças, são famílias. O que poderia ser um ponto ápice de um passeio desse e que crianças e pais pudessem falar, uau! Um jantar do lado das ovelhas, fazer o lanche da noite, ao invés de ser num ambiente controlado, na cozinha tradicional, você vai levar isso tudo para o ar livre, em que não sei se as galinhas são soltas? Não, tem galinheiro, tem curral, galinheiro, tudo faz parte de laboratórios, né? O local, eu realmente ia pensar, ou então na hora que a gente saísse na trilha, porque a expectativa era ouvir os sapos, descobrir os bichos no caminho, né? Então, nessa época, então, tem muito sapo, então eles adoram ver, a gente achava, mas eu acho que então teria que ser alguma coisa assim, enquanto a gente saía, alguém montava um lugar, sei lá, perto da piscina. Sim, exato. À volta, né? Tá. E aí também eu acho... Não, sim, a gente pode conversar sobre isso individualmente na mentoria. Eu acho também que você pode começar a agregar elementos de criança e de adulto. E aí você vai mesclando, hora de criança, hora de adulto. Vou te dar uma sugestão, por exemplo, para elemento de adulto, que dá, eu tô entendendo que são pais, né? De crianças que vão visitar esses mesmos bichos. Você coloca informação de adulto sobre os bichos. Por exemplo, eu não sabia, né? E a gente está lidando com uma população de alta escolaridade aqui no Distrito Federal. Eu mesmo não sabia que o impacto dos bovinos nos gases de efeito estufa e nas mudanças climáticas saem pela boca, por exemplo. Eu não sabia, eu aprendi recentemente numa visita que eu fiz à Embrapa. E eu estava com uma equipe altamente capacitada, naquela época eu trabalhava para o governo da Nova Zelândia, eu estava com a embaixadora, e nós duas, uma ficou olhando para a cara da outra, tipo, não sabia que os gases dos bovinos que interferem nos gases de efeito estufa saem da boca. Então, esse é o tipo de informação, talvez, que você pode agregar, que fique interessante para a criança e para o adulto. Aí você solta uma desse para adulto, quem sabe, dependendo da idade da criança, até ela já vai saber, nossa, o gás de efeito estufa. Minha sobrinha de 12 anos talvez saberia. Uma criança menor talvez não, né? Então, acho que você pode ir intercalando informações de adultos, buscar aí, quem sabe, umas pesquisas mais avançadas, eventualmente dar uma pesquisada no que a Embrapa tá trabalhando de pesquisa, já que você falou que é um laboratório, né? E começa a agregar esses elementos, dando fonte confiável, obviamente, sempre. Fala com a Emater, aqui no DF, né? O que você pode acrescentar nesse sentido para a experiência que você já faz sendo rural. Jaqueline, eu de novo, William. Oi, William. E na Habitat, eu vi a mulher falando aí, a parceira, eu tive certas experiências lá na fazenda dos meus tios, que era o seguinte, porque tem muito adulto que não conhece também, não são só as crianças, mas muitos adultos não conhecem como é que tira leite, como é que colhe tem a experiência da ordenha de galinha, né? O ovo da galinha. Então, o que é que eu fazia? Eu mesmo acordava e levava quem estava comigo, falasse, vamos lá ver como é que tira leite da vaca, vamos ali colher uns ovos na galinha. Esse tipo de experiência é bem legal para quem tem fazenda e para quem não conhece, tanto para criança quanto para adulto, porque tem muito adulto que não está nem aí, né? Vai para uma fazenda, para uma chácara só para beber e comer. Mas se você chama ele para ir lá
para pescar, para tratar algum bicho, para cuidar, para ver como é que faz esses procedimentos, ou até mesmo como é que faz a produção de queijo, como é que faz a produção de uma pinga. Isso, eles adoram ver esse tipo de coisa. Uhum. É verdade. E aí eu vou te dizer mais. A questão da experiência aqui, além dessa vivência, a gente volta a dizer, a gente tem que ter a praticidade dela. Então não é assim, a hora que eu quero, quem sabe eu vou. Não. É igual na África. Você mesmo disse que você fez o safari do amanhecer na África. O carro, o Jeep, sai 5h30, né? Então, assim, você já sabe que você vai sair às 5h30 e você vai voltar às 8 horas. E esse horário, ele é agendado. Então, assim, não é a hora que eu acordar, a hora que der certo, a hora que for. Não. Não. Eu tenho um roteiro. E isso é interessante a gente colocar nisso. Por exemplo, você falou, né? A pessoa vai, eu vou acordar, vou lá na ordenha. Gente, a ordenha, amanhã é o seguinte, eu vou tocar o sino 5 horas da manhã. Mas tem que ser combinado, né? Porque tem gente que não deve querer. Mas eu vou tocar o sininho 5 horas da manhã, às 5h30 a gente tá saindo daqui, e a gente vai sair daqui, nosso roteiro a gente vai caminhar até o curral, a ordenha, não sei o que, não sei o que, aí a gente vai voltar às 6h45 e a gente vai tomar café da manhã com o leite que a gente ordenhou, né? Então isso tem que estar combinado antes e esse roteiro tem que estar pré-elaborado, tá? Quando a gente pensa em experiência, naqueles elementos lá, incluindo a praticidade. Tá? Não é uma coisa surpresa, eu não sei que hora que eu saio, eu não sei que hora que eu volto, não. Né? Quando a gente agrega essas experiências, é interessante que eu tenha esse passo a passo muito estruturado e combinado, né? Principalmente os horários. Só um comentário para não fugir muito do assunto. Eu vi você comentando sobre dar um vídeo de presente, como se fosse uma gratificação, certo? Isso. De quando você morou na Nova Zelândia. Inclusive, eu também já morei lá por 2 anos. Foi incrível. Ah, legal. Foi o Wanaka. Essa experiência é em Wanaka. Que é do lado de Queenstown. Eu conheço Queenstown. Inclusive, eu já fiz passeio de helicóptero lá, que é maravilhoso. O heli-ski também. É muito... Aí você sabe do que eu tô falando. Do drone. Como que funciona isso aqui no Distrito Federal? Você tem alguma informação? Porque eu sei que tem alguns lugares que não são autorizados, né? Sim. Será que teria como fazer um requisito para liberar para o pessoal que trabalha com turismo? Essas regras aqui no Distrito Federal, aqui no Brasil, na verdade, né? Em alguns lugares elas são estabelecidas pela ANAC. Eu estou anotando aqui essa pergunta. Eu realmente não sei regras de drone, mas a gente vai pesquisar e a gente passa para vocês. Eu entendo. Drones só Eu, de novo, William, os drones só são proibidos e precisa de regulamentação aqui dentro da cidade. Em local público, em área rural, isso, porque corre risco de acidentes, né? Sim. Mas em área rural não tem necessidade disso. Mas tem que ter uma limitação do equipamento para a pessoa. E é basicamente isso. Então, se a gente quiser fazer filmagem nos nossos passeios e dar de presente para os clientes, pode, tranquilo. E eu não estou fazendo... Era até uma ideia que eu ia comentar. Era até uma ideia que eu já ia agregar a equipe. Tem que respeitar as regras e a segurança, né? Tem que respeitar a altura. E a altura. Tem uma altura que não pode passar também. A gente tem um dos nossos colaboradores aqui, constrói drone, então ele sabe todas as regras, já se cadastrou na ANAC, ele tem um bocado de coisa, depois eu posso compartilhar. E você filma, e você usa esse funcionário e esses drones dele para filmar as pessoas visitando as vaquinhas? Sim, e ele não só faz isso, como ele também ensina a fazer aviões, né, esses aviões de controle remoto. E ele pode fazer parceria no tempo que ele tem livre, se ele tiver com outros colegas que queiram implementar drone nas propriedades rurais? Eu não sei se ele tem tempo livre, viu? Porque eu sugo pra caramba. Libera ele aí um dia. Então, é exatamente nesse sentido para a gente ir construindo essas experiências que trazem mais valor agregado ao que a gente já faz. Quem já tem, maravilhoso, acho que é uma experiência incrível. Mas você conta para as pessoas antes que elas vão ganhar um vídeo de drone? Eu acho que o legal é a surpresa, né? Exatamente. Em algum momento bacana. Eu fazia muito com escolas, então a gente filmava todo o passeio escolar e depois a escola ganhava
o CD da turma que passou por aqui, fazendo todas as atividades que eram filmadas com drone. Aí a escola mesmo se incumbia de colocar isso para os pais, né? Ela fazia um vídeo de formatura final do ano, do que fazia, e colocava o nosso CD no meio, assim. Era assim que eles aproveitavam. Maravilhoso, mas agora a gente torna isso tudo prático, ele vai filmar o drone, vai ficar num videozinho de WhatsApp, e você não vai editar, vai mandar na hora, a pessoa vai botar no Instagram na hora, te garanto. Eu sei. Né? Então a gente começa a reduzir esses processos nesse momento, que tem que ser tudo agora. Vai para a rede social e tem que ser hoje, porque eu não posso perder o tempo, não pode ser amanhã, tem que ser, né? Então, esses elementos que a gente começa a agregar, e se eu não tenho essa capacidade, eu faço uma parceria com quem tenha. Tá? Acho que é essa a ideia também da gente trazer aqui para a discussão do grupo. Eu vou passar um pouquinho adiante, senão também a gente já está avançando aqui no horário. Jaqueline? E agora eu já... Oi. Oi, é a Ludmila. Oi, Ludmila. Jaqueline, só uma informação. O meu marido, ele é dono de uma das maiores empresas de drone aqui de Brasília, que é meu Deus. de drones. Eu acabei de ligar para ele para perguntar essa informação sobre o rural, sobre essas regras, né? E ele me passou que realmente existem algumas regras, sim, que não são só na cidade que elas precisam ser cumpridas. E aí eu perguntei se você poderia fazer um contato com ele para ele te explicar melhor. Ele disse que pode te passar algumas informações, sim, se você quiser trazer para o grupo depois. Eu quero, agradeço, por favor. E aí, Ludmila, inclusive o contato dele e as facilidades que ele faz para fazer parceria nesse momento de pandemia. Certo. Tá? Ok. Vou colocar vocês em contato, sim. Tá ótimo, porque aí, né, a gente começa a pensar em grupo, em conjunto. Então, assim, eu não tô falando que eu quero uma experiência de drone ultra, mega, super ultrassônico. Não, eu quero um drone que eu coloco o meu celular, simples de operar, simplesinho, vou abaixo. Só aquele elemento surpresa ali que eu não tinha antes e agora eu vou ter. Ok. Né? Legal, obrigada, Ludmila. Super contribuição, interessantíssimo. Não só para mim, né? Para a gente discutir aqui e trazer para o grupo também. Certo. Muito bom, fico super feliz. Olha aí o tanto de recursos que a gente está encontrando dentro da nossa própria rede aqui, dentro do nosso grupo de WhatsApp, gente, né? Não está longe, não, a possibilidade de eu fazer as minhas parcerias, né? Então, vamos lá. Eu queria entrar aqui agora um pouquinho no outro tema que a gente trouxe, que é por que a gente fala, então, desses eixos centrais, sendo a experiência, a sustentabilidade e a inovação para fazer isso aqui acontecer. E aí eu trago duas informações aqui que eu queria prestar um pouquinho de atenção com vocês. E agora a sustentabilidade ela faz mais sentido quando a gente observa esses números, que é o seguinte. Tem várias formas da gente olhar sobre a sustentabilidade, né? E sobretudo a gente analisa do ponto de vista macro no tripé ambiental, econômico e social, para ficar no conceito mais genérico, né? A gente pode detalhar, mas não é o caso aqui agora. E por que a gente cuida cada vez mais, e principalmente quem trabalha com planejamento de futuro, com planejamento de serviços e produtos orientados para o longo prazo, por que eu tenho que trazer a sustentabilidade para o coração do que eu faço? Pelo seguinte, ó. Todas as informações que nós temos hoje, inclusive pesquisas da ONU, pesquisas da NASA, pesquisas do Banco Mundial, mostram que a população mundial em 2050 vai chegar a mais de 9 bilhões de pessoas, apesar da pandemia, porque causas com volumes elevados de morte já são considerados no cálculo de longo prazo das estatísticas. Então, 2050 nem tá tão longe, daqui 30 anos. A maioria de nós aqui já passou dos 30 anos, né? E sabe que voa. Então, daqui a 2050, a gente vai passar de 2,5 bilhões de habitantes que nós tínhamos em 1950 para 9 bilhões de pessoas no mesmo planeta Terra. É bastante gente. Além disso, 2/3 dessa população vai morar em cidades. Isso significa que o habitante urbano, ele tem um tripé de consumo adicional que a gente tem que considerar, que é o seguinte: ele é mais consumista, ele consome mais bens de consumo, ele gasta mais energia, ele gasta mais água e ele gera mais lixo. Fato, né? O que isso acontece? Então, eu já tenho, naturalmente, pelo crescimento orgânico da população, uma pressão maior aos recursos naturais, naturalmente, principalmente a água.
paralelo a isso, como a gente está falando de atividade de turismo, a gente tem movimento das pessoas para fins de lazer e negócios, turismo. Em 1950, a gente tinha no mundo 25 milhões de pessoas viajando no mundo. Era um viajante para cada 1.000 habitantes. Em 2050, dada todas as facilidades que nós temos de acesso hoje, serviços, transportes, alimentação fora do lar, N coisas, adicionada à pressão da vida urbana, nós teremos 1 em cada 2 habitantes viajando. É sabido que quando a gente viaja, a gente usa mais, consome mais, a gente gera mais lixo, a gente exige água limpa, e a gente, com 4,7 bilhões de pessoas viajando, vai mudar o eixo das pressões que nós tínhamos em 1950, principalmente em turismo. Qual é essa mudança? É o seguinte, em 1950, as 25 milhões de pessoas viajavam se elas tivessem acesso a um cruzeiro, acesso a um avião, não era barato. Elas iam para a cidade em que tinha estrutura para receber navio ou avião, né? Então, a pressão em 1950 era por infraestrutura. Quem tinha porto, quem tinha aeroporto, quem tinha hotel. Em 1950, nem centro de convenções a gente tinha no Brasil. Então, eu tinha uma natural exclusão de destinos turísticos por falta de infraestrutura. Em 2050, eu não tenho mais nenhum problema de infraestrutura. Eu não tenho problema de aeroporto, não tenho problema de avião, não tenho problema de centro de convenções, eu não tenho falta de hotel, não tenho falta de restaurante. Eu tenho uma pressão em quem tem espaço físico disponível para receber pessoas e recursos naturais disponível. E aí, a gente aqui no Brasil, principalmente nós aqui no Distrito Federal e no entorno, nós somos muito afortunados, porque nós temos abundância de recursos naturais. Água e sol pra gente não falta. Mas, quem lembra daquelas imagens da muralha da China num final de semana? Cada piada de gente. Ali é uma ausência de espaço físico. Como é que eu continuo fazendo os números crescerem naquela região? Quem lembra de Veneza pré-pandemia? Quem lembra de Paris, Louvre pré-pandemia? Então, alguns espaços de estrangulamento no mundo já eram muito notáveis. E aí é o estrangulamento do espaço físico. Quem já ouviu falar que o aeroporto de São Paulo não tem como expandir, acabou o espaço físico, então não pode receber aeronave maior? Só para dar um exemplo. E, paralelo a isso, a gente já tem algumas regiões no mundo que sofrem com a dificuldade de água, aqui no Brasil, inclusive no verão, em alguns destinos de praia. Quem nunca foi a Natal e faltou água? Camboriú, tem um problema seríssimo de água. Aqui em Brasília não, mas em outros destinos tem. Cidade do Cabo, a gente estava falando da África do Sul agora, Cidade do Cabo está com um problema seríssimo de água. A água está carente já para a população local, que dirá para receber turistas. Então, como é que a gente vai fazer planejamento de futuro de turismo com estrangulamento de recursos naturais? Como é que a Cidade do Cabo pode continuar construindo hotel se ela não tem água para as pessoas, nem que moram lá, que dirá os volumes adicionais de milhões de visitantes? E a mesma coisa para a gente. Então, quando eu trago a sustentabilidade para o eixo central do meu planejamento, significa que eu estou também cuidando da atividade em que eu me encaixo, para que eu continue conseguindo oferecer essa atividade nos próximos 30 anos. Então, por exemplo, uma empresa que vai abrir numa região que tem problema de água, por exemplo, no Nordeste são várias. Se ela já tem uma pressão com a população atual, como é que as pessoas vão pensar na expansão do turismo se eu não pensar na água, na energia, no lixo, no plástico? Não tem como, né? Então, por isso que a gente traz a sustentabilidade para o eixo central do turismo. É porque ela é essencial para eu continuar com o meu negócio nas próximas décadas, dada essa pressão. Volto a dizer, alguns lugares a pressão é maior do que outros, mas a gente é afortunado, aqui no Distrito Federal, a gente é muito privilegiado, mas a gente também não está aquém de problemas de pressão de água. Aqui quem mora na zona rural talvez tenha muito mais facilidade do que nós, que eventualmente moramos no plano piloto e tivemos racionamento recentemente. Nos últimos 2 ou 3 anos, a gente teve racionamento de água no Distrito Federal, em Brasília. Então, é importante sim, quando a gente pensa em longo prazo, o turismo, a gente considerar a sustentabilidade aqui no eixo. Então, quem não é convencido sobre esse tema ainda, não é uma questão legal, não é uma questão de, é legalzinho. Não, é uma questão essencial
para o meu negócio seguir existindo. Então, quando eu penso no planejamento e no investimento do meu negócio e estou olhando mais adiante, eu tenho que planejar que eu preciso pensar em formas de eu produzir minha própria energia, porque é cada vez mais a situação, né? Eu vou precisar depender cada vez menos de usinas e cada vez mais eu mesmo gerar minha energia, principalmente se eu moro numa região ensolarada. Então, imagina que uma placa de energia solar, ela é suficiente para abastecer uma casa, dependendo do consumo de energia de uma casa. E aqui no Distrito Federal, principalmente na zona rural, com algumas placas, eu abasteço uma empresa, inclusive, né? Então, eu não dependo nem da linha de transmissão, nem de nada a mais do que os meus próprios recursos. Eu tenho que considerar isso na minha estratégia? Com certeza. 2, lixo, esgoto, né? Como é que eu trato disso? Então, o que eu vou fazer? Hoje já tem um monte de tecnologias disponíveis no mercado, inclusive muitas delas baratas e super adaptáveis a espaços naturais, em que eu uso pedra, bananeira, uma série de recursos naturais para eu fazer um processamento do esgoto, né, e amenizar aí a sua infiltração de volta no lençol freático. Isso é importante eu trazer para a minha empresa? Claro que é. Por quê? Porque duas coisas. Primeiro, eu estou garantindo a própria sustentabilidade de longo prazo do meu negócio, né, jogando menos esgoto, jogando menos lixo, reduzindo o plástico. O plástico, a gente não precisa nem dizer qual é o problema do plástico, vocês todos sabem, né, não degrada no meio ambiente. E, além disso, eu estou conversando com a nova demanda ou com a minha atual demanda, tanto faz, cada caso é um caso, que é altamente escolarizada e que está preocupada ou que está se conectando com esses temas porque também começou a prestar atenção de uma forma mais ampla. E se eu já tenho isso tudo no meu empreendimento? Muito bem, maravilha. E aí, o que eu vou fazer com isso? Colocar no centro da minha comunicação. Ai, Jaqueline, mas que coisa chata ficar falando de placa de energia solar. Gente, coisa chata nada. Isso vai ser a essência do teu empreendimento. Se você não falar disso, eu sugiro você começar a falar. Vai ser muito diferentão colocar isso para o coração da estratégia. Agregar isso à tua missão. Que você está preocupado não só com o hoje, mas com o amanhã. Que você cuida do espaço em que você ocupa. Que as pessoas que vão até o seu espaço, elas estão invadindo menos o espaço natural e tendo conforto. Tá? Então, isso é só para dizer, esse quadro são alguns números para a gente falar um pouquinho disso. Eu sei que, eventualmente, muita gente aqui já faz isso e está corretíssimo. E a gente traz isso para o coração da experiência. Inclusive, eu sei que um dos empreendimentos que vai acompanhar a gente, Natália, no curso, em algum momento, tem já grandes instalações de energia solar no empreendimento. Acho maravilhoso e tem que trazer isso para o coração da experiência. Para o coração da experiência. Ah, tem que trazer? Com certeza. Com certeza. Ainda tem que contar a história. Por que você fez, como foi, se foi fácil, se foi difícil, o que isso traz, ainda que a placa vira estacionamento, você economiza espaço, tudo isso tem que ser contado. Super contado, e essa empresa vai estar super conectada com o futuro. E aí, então, por que eu estou falando que eu tenho que trazer algumas coisas diferentes aqui para a estratégia do meu negócio, para a estratégia da minha comunicação, revisitada agora e adaptada para esse momento? Porque quando a gente pensa em inovação, a gente tem várias formas de pensar em inovação. Em geral, e é mais perto assim do senso comum, eu assimilar a inovação com tecnologia. Ah, mas para eu inovar eu preciso, sei lá, comprar um negócio muito moderno. Não. Então hoje a gente olha para a inovação de algumas formas que são um pouco mais transversais a quem eu sou e ao meu negócio. E aí, eu penso em inovação nos processos do meu negócio, nos produtos que eu ofereço, nos serviços que eu ofereço, no impacto que eu gero, seja ele social, seja ele ambiental, seja ele econômico. Então, né, por exemplo, o Odécio que falou da inovação que ele trouxe, colocando a arte na IF no marketplace, ele criou tudo isso, ele gerou um efeito econômico lá na origem da arte dele, por ele ter trazido um pouquinho de pensamento inovador no negócio dele que fica aqui em Brasília. Só para dar um exemplo. Só que o que é o meu objetivo no final, quando eu trabalho com essa inovação no coração da minha estratégia? É eu agregar valor ao meu propósito. É eu compartilhar essa história, mas é uma história verdadeira, né? Eu tô fazendo isso porque eu acredito nisso. E eu coloco isso como valor da minha empresa. Então, eu coloco isso como um valor de que eu sou uma empresa de turismo, de base natural. A natureza é o meu grande recurso, esse recurso de natureza não tem valor. Não tem valor, não é o valor da terra não é nada, perto da capacidade que a gente tem
do acesso à natureza, né? Principalmente quem tem água. Água é um bem valiosíssimo, e cada vez mais. E aí, como é que eu coloco no coração da minha estratégia que eu, como empresa, como negócio, como serviço, como experiência, estou cuidando daquilo de forma A, B e C? Então, eu trago isso para o meu negócio, né? Agora, e aí, quando a gente pensa em inovação dessa forma, como é que eu chego a pensar o que é inovação? Como é que eu inovo no meu negócio? Então, inovação é fazer algo diferente? Será que é isso? Olha, fazer algo diferente, possivelmente a criatividade, né? Se eu não agreguei valor, eu simplesmente troquei a mesa de dentro e coloquei lá fora, não é uma inovação, né? Possivelmente isso é ser criativo mais do que tudo. Eu gerei algum valor? Não sei. Agora, é buscar melhorar? Talvez. Depende do como. Né? Então, a inovação, quando a gente entende que ele é um conceito muito mais simples do que uma inovação tecnológica, ele é simplesmente uma forma de eu gerar valor que contribua com essa minha mudança de fase de empresa, né? Que eu agregue essa concepção social, econômica ou ambiental ou tecnológica, por exemplo. Então, pode ser tecnológica. E muitas vezes elas estão juntas, né? Uma transformação da fonte de energia que eu uso, de uma energia tradicional para uma energia solar, por exemplo. É um investimento que eu fiz porque eu acredito que aquilo faz parte da minha estratégia. Então, eu estou gerando valor, pelo menos ali no meu espaço. E aí, eu queria dar 2 exemplos de inovação que são bastante interessantes. Existem as inovações que a gente chama de planejadas, que é aquela inovação, como eu falei, né? Eu vou mudar o processo da minha empresa, vou fazer uma transição aqui de uso de processos de uso de energia intensiva e de energia suja, ou energia tradicional. A hidrelétrica não é necessariamente suja, né? Mas eu estou mudando para ficar independente na geração da minha própria energia. Isso é uma coisa. Planejada, pensada e tal. E tem algumas outras inovações que não são planejadas, que essas sim são interessantes e que elas vão além do gerar a criatividade, porque elas geram valor. E aí eu vou dar um exemplo aqui de novo na Nova Zelândia, que é o bungee jump, né? Que é o salto lá que eles fazem na ponte, que a gente já falou algumas vezes. Isso daqui não é nada mais do que o A.J. Hackett, que é um neozelandês doidão, que um dia olhou, estava esquiando com um colega dele, descendo lá nas montanhas de Wanaka, que fica do lado, na ilha sul da Nova Zelândia, que é uma região bastante montanhosa, e já estava chato aquele negócio de esquiar, porque já era uma coisa muito comum para ele, seria como a gente fazer trilha no cerrado, né, para ele. E olhou pro amigo e falou o seguinte: gente, esse negócio aqui não tá dando, e se a gente pular de uma ponte? Vamos inventar um negócio de pular de uma ponte? Será que isso vai dar certo? E aí o amigo dele falou: olha que ideia boa. Quando eu fui para Vanuatu, eu vi os locais lá residentes em Vanuatu pulando de umas pontes todas empoleiradas lá de madeira, mais ou menos, num cipó. Será que a gente consegue fazer isso na Nova Zelândia? Bom, aí as regras de segurança na Nova Zelândia são um pouco diferentes de Vanuatu. Ele foi lá e construiu com muita engenharia o bungee jump. Isso depois dele ter feito o primeiro teste da vida dele na Torre Eiffel, em Paris, e é esse videozinho aqui, que a gente vai mandar o link depois para vocês, e que ele passou a noite inteira na Torre Eiffel. Ele subiu junto do elevador dos turistas, não desceu, ficou lá escondido, equivocadamente, obviamente, né, clandestinamente. Não recomendo ninguém, não estou motivando que isso aconteça na Torre de Brasília, mas foi isso que aconteceu. E aí ele passou a noite toda lá na Torre Eiffel, maquinando como é que ele ia jogar a corda para ele pular da Torre Eiffel para chamar atenção, etc. Fez isso, consequência, saiu de lá preso, tá aqui a polícia. Mas essa loucura aqui, apenas percebida nesse primeiro momento como loucura, foi uma inovação construída depois com muito estudo, tecnologia e engenharia, que gerou até 2019, esses números são do ano passado, 2,5 bilhões de dólares só em pulos. Não estou nem falando de tudo que está agregado a esse serviço, não estou falando dos cafés, dos restaurantes, dos souvenirs, etc. Só no pulo, essa inovação que veio de uma criatividade e depois adicionada de processos e de produtos e de tecnologia, gerou para a empresa que faz os pulos dele, só para essa empresa, 2,5 bilhões de reais. Então, a inovação também é esse componente de gerar valor também econômico, né? Se ele não tivesse colocado a criatividade dele para funcionar, acreditado na própria história dele, ter sido preso, etc., ele possivelmente não teria chegado onde ele chegou. E aí eu quero falar de um outro caso de inovação, que é da Natura. Nós todos conhecemos a Natura, uma empresa brasileira bastante preocupada com inovação social e ambiental.
E a Natura, o ano passado, isso aqui foi em outubro de 2019, ela lançou um desafio mundial em que ela buscava soluções para ela deixar de ter produtos, embalagens que gerasse lixo. E aí, no Brasil, ela não encontrou as respostas, principalmente porque a Natura produz muita embalagem, né? Inclusive para hotéis. Ela tem uma relação direta com o turismo. São muitos resorts e hotéis no Brasil que utilizam as amenities da Natura e elas são de plástico, pequenininho assim. Um resort apenas na Bahia, que tem o Projeto Tamar nas suas areias, gera 2 milhões, eu sei porque o gerente me falou, daqueles potinhos de lixo por ano. 2 milhões de potinhos de lixo da Natura por ano. É um resort na praia que tem o Projeto Tamar das tartarugas na areia dele, e é esse o valor que ele vende. Ele gera 2 milhões daqueles frascos. Tenho que pensar nisso ou não tenho? A tartaruga é o valor que eu tenho, não é o prédio, né? Quem está preocupado com o prédio, aquele prédio em 2050 possivelmente não vai valer mais nada, vai ser uma construção completamente obsoleta, mas a tartaruga vai. A praia vai. Então, pensando nisso, a Natura foi lá e lançou esse desafio. Quero ser uma empresa que não gera lixo, não encontrou soluções no Brasil, foi para o mundo. E aí, exatamente isso daqui. A Natura vai acrescentar diferenças nos seus processos de fazer os seus produtos, vai tirar a linha de produção que ela usa hoje, vai tirar as matérias-primas que ela usa de plástico, e ou vai fazer produtos sem embalagem, ou vai fazer produtos de embalagens que são degradáveis, né? E ela foi buscar essa solução, eu trabalhei com ela nesse desafio, foi em outubro do ano passado, e possivelmente ela comprou soluções da Alemanha. Então, gente, nós estamos falando da Natura, dessa empresa gigantesca, e um hotel de turismo gera 2 milhões de frascos de amenity. Isso é sustentável? Os 2 milhões de frascos? Não é. Agora, se eu parto para uma história de que eu quero mudar essa história, eu quero fazer parte com esse hotel, inclusive ela tá falando com esse hotel para fazer um projeto juntos, e a gente faz um processo de transição juntos, eu libero 2 milhões de frasquinhos por ano a favor da tartaruga, por exemplo, do ponto de vista de turismo, do ponto de vista de interação com hóspedes, do ponto de vista de futuro e do ponto de vista de valor que eu gerei socialmente e ambientalmente, né? Tem aqui uma narrativa bem interessante, né? Sem falar na questão tecnológica, econômica, de conexão de futuro e de entrada da Natura no mercado europeu, que não aceita mais plástico, né? Sem nem falar nisso. Outro exemplo que eu queria dar é o seguinte, né? A gente fica falando de carro elétrico, não sei o quê, motor elétrico. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, no Parque Tecnológico de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, a gente tem um dos maiores centros de pesquisa de motor elétrico do mundo. Do mundo. Fica lá em Foz do Iguaçu. Esse é o Parque Tecnológico de Itaipu, são fotos minhas essas daqui. Então, eu estava lá em setembro do ano passado com um grupo de europeus que vieram ao Brasil conhecer o Parque Tecnológico de Itaipu, porque a gente está super avançada na pesquisa de motor elétrico. Então, eu te digo, em Curitiba hoje, dentro da Federação das Indústrias do Paraná, já tem a produção comercial de um bug movido por motor elétrico, que é feito para fazer trilha de bug, observar aves, fazer passeios em fazendas, ou fazer passeio de duna, é um bug, igual ao outro bug. Só que ele não tem aquele motor diesel, que a gente fica igual zoado quando sai do bug, né? O bugueiro, coitado, fica com aquele barulho o dia inteiro. E a gente vai fazer uma experiência de duna, só para mencionar a duna, pode ser na natureza, e fica com aquele barulho zoado a noite inteira quando a gente volta pro hotel para pousar. O bug hoje já feito em Curitiba tem valor super acessível de mercado e é silencioso, não faz um barulho o motor. Então pensa fazer uma trilha, um passeio, um passeio de aventura, viu, William? Os colegas todos da aventura. Num bug silencioso e ainda eu faço a trilha e observo aves de bug. Já pensou? Olha a história. E aí eu te digo, muito bom. O morador de... O Dani, Érica, coloca no grupo depois a empresa de Curitiba, a startup, tá? Que a gente visitou em setembro. A gente foi visitá-los em janeiro. Aí, qual é a diferença? Pensa o seguinte, mas por que eu vou fazer isso? Será que isso faz sentido para mim? Gente, olha só. Vamos lembrar, eu quero atrair aquele viajante do Distrito Federal e de Goiás que viajava para fora, ele ia para a Alemanha, ele não vai mais para a Alemanha, e quando ele ia na Alemanha, ele tinha um carro elétrico. E agora eu vou oferecer isso para ele no Distrito Federal. Já pensou que legal?
Então, assim, a trilha que eu oferecia com motor dieselzão, eu vou oferecer no motor silencioso. Então, além da experiência dele ouvir a natureza, e eu vou contar isso para ele, né? Ele vai observar aves e a gente em movimento, porque não faz barulho. Então, olha como muda aqui algumas coisas que eu agrego no meu produto, eu consigo fazer isso diferente, eu consigo apresentar isso diferente, eu consigo fazer a experiência que a pessoa tenha quando ela me visita ser totalmente diferente, né? Então, é isso, assim, às vezes a gente fica pensando que é uma tecnologia que está lá longe, não, tá aqui, né? No caso, o bug é em Curitiba e já está funcionando. A empresa chama E.ON. Só para dar um exemplo, tá? A mesma coisa funciona para bicicleta elétrica, por exemplo. E aí, eu vou dizer outra coisa. Então, o brasiliense, quando ele viajava, ele estava acostumado com essa paisagem aqui. Isso aqui é uma foto de Copenhagen, né? Uma das cidades mais planejadas para futuro que existe no mundo. E essa foi uma foto que eu tirei da última vez que eu estive lá. E é uma paisagem completamente urbana, natural, normal na Europa hoje. Aquelas hélices são produtoras de energia. Então, você veja, eu já estou produzindo energia no meu próprio lugar, na minha área urbana, né? E aquele avião que está no meio, pode não parecer, mas aquele é um avião da KLM que já voa com biocombustível. Então, essa aqui já é uma realidade de um espaço em que o brasiliense visitava, ou, né, as pessoas aqui que viajavam para o exterior, esse ano não vai viajar. E esses barquinhos aqui no meio são todos de motor elétrico, também não fazem barulho. Então, esse é o tipo de sensação e de experiência que eu transito de onde que ele ia buscar para cá. E aí eu faço isso com o menor custo que eu puder, porque no momento eu estou precisando, né, reduzir meus custos, obviamente, e o meu tipo de investimento. Agora, você imagina uma trilha feita com bug de motor elétrico? Quem trabalha com aventura aqui no entorno, isso vai ser uma novidade tão grande. Ou então uma hospedagem ao ar livre sobre as estrelas, em que ali eu tenho um telescópio para as pessoas observarem as estrelas. Isso vira notícia, né? Isso vira desejo, isso vira, digamos assim, o que as pessoas podem abraçar de imediato. Então, eu quero fazer minha reserva no próximo final de semana. Então, às vezes eu acho que é um investimento e eu posso ter o retorno do meu investimento, dependendo qual ele for, em 5 finais de semana, dependendo do investimento, né? Porque eu estou tentando atrair uma demanda que não viria se eu não tivesse algo diferente para apresentar para ela, né? Enfim, e aí cada um pensa no planejamento que é possível fazer em si. Ou então, e esse daqui é um tema que a gente precisa lidar de forma mais coletiva e está relacionado à governança que a gente falou ontem, é o uso de tecnologias, quando elas são caras, de forma coletiva. Esse aqui é um laboratório de Big Data da cidade de Buenos Aires, não é da Argentina, é da cidade de Buenos Aires, um investimento da cidade de Buenos Aires, e a cidade de Brasília não é menos rica que Buenos Aires, em que a Secretaria de Turismo coloca à disposição de todos os empresários de turismo da cidade de Buenos Aires um Big Data em que as pessoas conseguem saber exatamente qual é o horário que os brasileiros vão na Caia Florida, o que eles gastam, o que eles procuram como busca na internet, que hora que eles visitam, porque aí eu sei que aquela hora é quando eu vou colocar a minha equipe que fala português para trabalhar. Então, não precisa ter um funcionário que fala português o dia inteiro lá na Caia Florida. Se os brasileiros vão das 4 às 8 da noite naquela região, então a minha equipe que fala português está disponível das 3h30 às 8h30, por exemplo. E se os brasileiros querem comprar o quê? Cerveja Quilmes? Nessa hora eu vou ter certeza que eu tenho cerveja Quilmes gelada. Então, você vê que o planejamento financeiro do empresário é muito mais coerente com a demanda. Então, ele erra muito menos no investimento que ele faz. Tanto investimento de alocação de equipe, né? Quanto de preparação de produtos. Então, não tem desperdício, por exemplo, se eu estou usando o Big Data a meu favor. Então, esse aqui é um tipo de coisa que a gente pode pensar quando é um investimento maior de inovação no âmbito coletivo. Tá? Brasília tem, eu acho que uma experiência inicial de Big Data, mas não está madura, e eu não sei em que fase que está no momento, a gente pode falar disso depois. Mas só para dizer que a inovação e a tecnologia, ela tem que estar a nosso favor hoje em dia. E tem vários mecanismos que a gente pode já fazer uso imediato, só com as adaptações necessárias e parte do planejamento, claro. E aí, a gente tem várias percepções, né? Por exemplo, um bug elétrico como esse que eu falei. Eu preciso comprar o bug elétrico sozinho? Não sei. E se eu fizer um pool de compra? E na sexta-feira ele fica com uma empresa, no sábado ele fica com outra, e no domingo ele fica com outra, a gente divide a conta e assim os turistas e os visitantes também compartilham aí várias experiências em locais diferentes, inclusive do Distrito Federal. Na sexta-feira
nessa região que tem um cerrado desse tipo, ou tem mais água. Do outro tipo é uma fazenda de produção mais agrícola, que ele vai circular para ver outro tipo de bicho. Esse é o tipo de conexões que a gente pode pensar quando a gente pensa em rede e pensa em agregar valor com todo mundo junto na mesma rede de valor agregado. Então, eu posso pensar, inclusive, em conexões, né, nesses diferentes espaços de Brasília. E aqui eu trago 2 exemplos, que são 2 vídeos também que estão no canal do Amplia Mundo, que eu gosto muito. O primeiro, esse da esquerda, é uma vinícola, também na Nova Zelândia, que é o seguinte, é na região de grande produção de vinho na Nova Zelândia, em que tem vinícolas super sofisticadas. E essa era uma vinícola pequenininha, que as vinhas não davam para fazer o vinho da mesma qualidade, o dono não tinha capacidade de investimento, é uma região muito fria, em que eles precisam colocar uns ventiladores para espantar a neve, que a neve chega bem na época que a vinha não pode receber neve, enfim. É uma região em que as vinícolas têm muito investimento mobilizado. E essa aqui, o vinho não ia para frente, o cara não tinha dinheiro, não sei o quê. E aí ele decidiu vender. Quem comprou, ele ficou tentando ser uma vinícola, e ser uma vinícola, e ser uma vinícola, e fazer um vinho de qualidade, e nunca saiu do lugar, ficava patinando. Aí ele botou à venda, porque ele achava que ele não ia conseguir competir com os outros vinhos. E quem comprou a vinícola falou o seguinte, gente, eu tô numa região vinícola, todo mundo aqui é muito bom, faz vinho qualidade altíssima, vem gente do mundo inteiro por causa da qualidade do vinho, não é por outra coisa, pela qualidade do vinho, para quem gosta de, né, turismo de vinho. Mas só que aqui na região não tem, aqui no meio das vinícolas, não tem um centro de hospitalidade, não tem um hotel de qualidade que essas pessoas vêm, em que elas podem sair daqui de bicicleta e visitar as vinícolas boas da minha região. O que ele fez? Transformou a King Ross numa hospitalidade. Falou, deixa pra lá esse negócio de uva, de vinho de qualidade eu não tenho, então eu vou usar as minhas vinhas para piquenique, que as pessoas aqui vão poder tocar, porque na vinícola de alto desempenho ninguém toca, né, na vinha, quando tá no processo de frutificação, porque é muito valioso, aquilo tudo, o vinho é muito valioso, mas aqui ele falou, meu vinho não vale nada mesmo, não serve para nada meu vinho. Então eu vou usar as minhas vinhas, porque os meus concorrentes, ou ex-concorrentes, agora parceiros, não deixam fazer, que é o quê? Deixar a criança correr no meio, deixar a criança catar uva no pé, fazer piquenique, fazer casamento lá na vinícola comercial não pode, mas aqui pode. Então, ele construiu toda uma estrutura e chama King Ross, tá? É um vídeo que tá, a gente vai passar o link também. Ele criou toda uma estrutura em que ele permite que as pessoas, inclusive, vão de bicicleta para essas vinícolas super boas do entorno e ficam hospedadas ali no chalé. Pá, deixou de ficar pensando que ele só ia ser alguém quando ele investisse na vinícola e fez outra coisa. E hoje ele tem super sucesso lá na região, as pessoas, inclusive, ele se tornou um grande centro mesmo de hospitalidade, uma âncora no meio das outras vinícolas que continuam sendo comerciais, cada vez melhor, um vinho maravilhoso, e ele é o centro de hospedagem e de alimentação e de lazer dessas pessoas, tá? Esse aqui na Nova Zelândia. Esse aqui da direita, na África do Sul, adoro esse exemplo, e é um caso que a gente pode trazer para Brasília super factível, que é muito conectado com aquele primeiro do início da conversa, que é a Fazenda de Flores, né, que é aquele que fez as parcerias com o café, com vinho, e foi juntando os serviços dentro da área que ele tem, que é limitada. Nesse caso aqui, chama Spice Route, fica 1 hora da cidade do Cabo, e o que o dono fez? Ele pegou um pedaço da propriedade dele, que também é uma vinícola, mas ele não mexe na vinícola, é uma vinícola de vinho de alto valor, não mexe lá, ninguém vai lá na vinícola dele. Ele pegou um espaço da propriedade e transformou num centro de artesãos e empresários autênticos da região. Então, ele trouxe um workshop de vidro. Então, ele tem um prédio que tem uma artesã e sua equipe que trabalham com vidro. E aí, ali você faz a visitação. Ele tem uma área que é de chocolates tradicionais, artesanais, é feito ali. E aí ele construiu as estruturas desse prédio de forma que o artesão ou o empreendedor que está ali com ele, nesse condomínio de empreendimentos tradicionais e autênticos da região, ele consegue fazer tudo nesse prédio, tem energia, tem toda a estrutura. Então ele faz, no caso do chocolate, desde o recebimento do grão do cacau, que no caso dele, se eu não me engano, vem da Etiópia, chega o grão, as pessoas acompanham tudo isso que é legal, é tudo uma experiência que você visita. E as pessoas estão ali trabalhando, é o espaço de trabalho delas, o escritório delas é ali. Desde o grão que chega até todo o processo de fazer o chocolate, etc, as pessoas estão tudo vendo, é tudo de vidro, até o momento que vai para a degustação.
E esses prédios que eu tô falando, eles são um do lado do outro, só que espaçados. Tem árvore, tem mesas, tem tudo ao ar livre entre eles. Então, eu tenho uma construção que é um ateliê de vidro, uma construção que é uma fábrica de chocolate artesanal, uma construção que é uma cervejaria artesanal, uma construção que é uma vinícola artesanal, uma construção que é uma sorveteria artesanal, uma construção que é uma pequena fábrica de embutidos que o artesão fica ali fazendo, a gente fica vendo o salame, etc. E aí tem um restaurante, tem a destilaria, que faz, no caso dele, acho que é a grapa. Enfim, isso tudo num ambiente rural, bonito, no meio das árvores, em que as mesas que estão ali no meio das árvores, todas espaçadas, são espaços em que as famílias, ao invés de ficar ali 2 ou 3 horas, fazer uma refeição e ir embora, elas passam o dia. E aí o ticket médio delas vai lá para cima. Então, você vê, ele ganha 2 vezes. Ele ganha porque o ticket médio é alto, porque tem muita coisa para as famílias fazerem, e todas são muito interessantes, tem muita qualidade, e é a cara da produção da região. Tudo produto do local, tudo artesão local. Ele escolheu ali as pessoas que são bastante autênticas. E ele ganha no condomínio dessas pessoas que ele oferece a estrutura. Então, todo mundo ganha, né? Isso é um pedaço de ambiente rural. Recomendo demais esse vídeo, também chama Spice Route, tá no Amplia Mundo, aí com a visita, com a conversa com a gerente da área, a gente conta os detalhes, infelizmente não dá tempo da gente falar aqui hoje, mas eu recomendo, principalmente esse aqui, o Spice Route, porque é um condomínio de artesãos, empreendedores autênticos da região, que construíram o que eles chamam de um destino de experiências. É lindo demais esse caso. E o investimento inicial foi do dono da fazenda, e essas pessoas, elas têm um processo de condomínio ali, mas como isso tudo virou muito interessante, o fluxo de pessoas é garantido, de segunda a segunda, é garantido. Isso é muito interessante como conceito próximo a uma grande cidade, né, como é o nosso caso aqui. Aqui tá o vídeo que eu falei, tá no nosso canal de YouTube, esse aqui é um dos espaços lá do restaurante, mas olha a vista. O cara pegou só um cantinho da vinícola dele e construiu esse destino de experiências, fazendo essas parcerias com artesãos locais. Isso aqui é muito interessante também, e agora está adaptado para a pandemia. O que eles fizeram foi reduzir o volume, todos os espaços já eram ao ar livre, embaixo das árvores, etc. Implementaram protocolos e continua sendo ao ar livre, tá? Tá faltando aqui menos de 15 minutos para a gente terminar a nossa aula de hoje, de acordo com o planejado. Eu queria fazer 2 coisas. Primeiro, ouvir mais alguém, se alguém tiver algum comentário, foi bastante informação, né? A gente vai compartilhar mais links, essa apresentação também, mais algumas inspirações no WhatsApp. E queria partir para a orientação dos exercícios de hoje. Vamos lá, alguém quer contar alguma coisa? Boa noite, eu sou o Ulisses, aqui do Farol do Cerrado. Estou aqui numa fogueirinha com a linda vista panorâmica de Brasília e me inspirando em algumas sugestões que falou aí de uma hospedagem ao ar livre, né? Você tinha comentado sobre o telescópio. Alô? Oi, tô te ouvindo, pode falar, adorei a ideia. Sim, faço ao ar livre, né? Com um telescópio para se ver. Eu não tinha pensado no telescópio, mas eu pensei antes na TV com o mapa do céu, a pessoa poder acessar e reconhecendo as estrelas e tudo mais, com um link de TV, essas coisas que ficassem à disposição para localizar, ver o nome de constelação, de estrelas, planetas e tudo mais, tá? Achei as ideias aí fantásticas, estou gostando muito. Bom? Ai, adorei, incrível, olha só. E aí os brasilienses que iam fazer isso lá na África, lá na casa da árvore, vai fazer aqui. Pronto. É isso. Oi? Convidado. Ulisses, posso, Jaqueline? Isso, por favor. Ulisses, eu posso te dar uma dica. Eu conheço aí o seu local, né? Eu sou o Tutu do Conhecer Brasília, né? Eu já participei de eventos aí, né? E o que eu te aconselho, tem aplicativos, tá? Que eles dão isso aí. Tu tem uma baita visão aí para o lago, para essa região, né? Você pode aproveitar bastante aí. Acho que é uma das vistas mais aqui panorâmicas, mais belas aqui de Brasília, com o pôr do sol. Que a região é bem alta, então eu te aconselho aí, um pôr do sol com essa observação dos astros, tem um próprio aplicativo que se você baixa em tablet, celular, que vai ficar fantástico isso aí. Se você depois puder passar para mim o link, der mais uma informação, eu agradeço a gentileza. Tá, eu vou pegar aqui e vou te passar pelo WhatsApp aí. Tá, muito grato. Tá? Um abraço. Incrível, gente, adorei. Esse é o tipo de coisa que, se você tiver estrutura de deck, etc., já dá para fazer no próximo final de semana, porque tem que aproveitar a seca, né?
É isso. Então, né, esse tipo de coisa que a gente começa a agregar elementos que as pessoas não olhavam para mim, porque eventualmente eu não estava ali na linha do radar do que elas buscavam. Mas ao invés dela comprar um negócio desse na África, agora ela vai comprar aqui no Distrito Federal. Já pensou que legal? E vai contar para todo mundo, né? Porque hoje o boca a boca e o WhatsApp das famílias e dos grupos de amigos, rapidinho você já está em 50 famílias, para ficar no mínimo, né? Contribuir com uma coisa também, quem está falando é Heron, aqui do Espaço Éden. Boa noite a todos. A gente tem, de 2 em 2 anos, a maior feira de cavalos do mundo, na Alemanha, em Essen. E nos últimos anos, nós vimos o crescimento incrível do turismo equestre, de experiência nesse sentido que você colocou. E a gente está buscando fazer isso aqui também, ou seja, sair a cavalo e ter a montagem de tendas, né, dentro desses caminhos que a gente tem aqui, que são relativamente seguros, dentro de propriedades, com possibilidades assim, para que o turista possa fazer as caminhadas a cavalo, às vezes na lua cheia, que é uma coisa que a gente faz muito aqui na Rota do Cavalo, onde está a nossa região, onde está também o Rancho Canabrava e mais 20 propriedades, e a ideia é que a gente se una justamente para fazer isso, ou seja, ter a experiência e poder dormir numa cabana, numa coisa bem bacana, nesse sentido, e aproveitar a lua cheia e algumas outras questões para fazer o passeio a cavalo. Aproveitando também um outro projeto que a gente tem aqui, que está passando aqui na nossa região, que é o Caminhos do Planalto Central. Caminhadas de longo curso, né, no estilo de Santiago de Compostela, que a gente está incluindo no Distrito Federal 400 quilômetros para trilhar a pé, a cavalo e de bike. Então, isso também a gente está estruturando. Desculpa a interrupção, eu já fiz o caminho de Santiago, tá? Então, se precisar de alguma coisa, eu posso ajudar, talvez, na minha experiência. Joia, queremos sim. Inclusive, a gente hoje trilhou aqui o nosso trecho aqui da Rota do Cavalo, porque nós estamos começando a fazer a sinalização das trilhas e conversando com os empreendimentos e tudo, para que eles entendam que é importante passar pelas propriedades. No módulo que vem, vocês vão conhecer a maior galera da Rota do Cavalo, que vai todo mundo ser seus alunos. Muito bom, muito bom. Gente, é exatamente isso, que bom, assim, fico muito feliz de a gente estar despertando essa conversa num grupo aqui de empresários que tem esse potencial de trabalhar em rede e de trabalhar em parcerias, né, porque o caminho é esse, né, a gente tem que se complementar e a gente tem que, em conjunto, pensar no aumento do ticket médio para todo mundo, né, e aí a gente faz isso aportando qualidade, aportando novidades ao que a gente oferece para esse público que está disposto a pagar um ticket médio maior. Aí que a gente tem que focar agora. Fica aqui a sugestão. Kelly, Ismael, posso falar? Pode, por favor. A gente, hoje a Eru está aí, estou até vendo ela aqui, acabou de falar, ela conhece lá o Kiko, já esteve lá com a gente, é uma parceira bacana. Mas é o seguinte, a gente está fazendo um projeto lá, que nós temos uma cachoeira, e perto, próximo da cachoeira, a gente tem um pouco de chão, que era uma casa antiga, transformou, vamos fazer um mirante, um telhado de vidro, para que as pessoas observem o céu de lá, observem as estrelas, porque, como lá fica próximo do Distrito Federal, mas longe das luzes da cidade, o céu é muito bonito mesmo, a lua cheia é muito bonita também. Então, a gente quer fazer essas pessoas terem essa experiência. A gente já tem até um telescópio que a gente vai utilizar nessas observações. As pessoas estão indo lá, estão vendo a construção, estão vendo o trabalho que a gente está fazendo lá, e já tem até uma fila de gente querendo inaugurar o bangalô, que eles chamam de bangalô da cachoeira. Vai ter um espaço e as pessoas vão sobre o bangalô, deitada numa rede, você está pensando numa rede. Depois que você mostrou esses espaços aí na África do Sul, com a cama e tal, dá para a gente até repensar o que a gente vai fazer lá. Mas está um processo bacana e
bom, fico super feliz de ouvir isso. Fico muito feliz mesmo, que legal ver tanta iniciativa interessante, criativa, surgindo aqui no Distrito Federal. Vocês sabem do potencial melhor do que eu. Por favor. Você tinha dado também, fez 2 comentários sobre a cesta de café, uma coisa do Daniel Briand, né? Uhum. E eu aqui trabalho com casamentos. Meus casamentos foram todos assim, meu carro-chefe aqui, praticamente todos cancelados ou adiados. O café que ia começar esse ano foi adiado também. Mas eu pensei, por que não fazer um café ao livre para grupos? Seja para famílias, seja para amigos, seja para comemoração de aniversário, de uma boda, né? De um encontro de trabalho, né? O aniversário de casamento, né? Posso fazer isso com foguinho aqui ao ar livre, a pessoa matar a saudade do espaço, do local onde se casou e tudo. Uma outra ideia também que eu achei muito interessante foi a questão das flores, né? Eu trabalho com parceria com decoração. Tem os aniversários de casamentos e dos aniversários normais das bodas, e todos os clientes que já passaram por aqui com as datas que realizaram, que são as datas do seu aniversário ou dos seus casamentos. Por que não oferecer, né, ao casal agora, que presenteia a esposa ou o marido, né, com a cesta de café, com a cesta de flores aí, né, no dia do aniversário do evento do casamento dele. Foram ideias aí que dá para aproveitar. Muito legal aí as sugestões que está sendo apresentado. Muito satisfeito. Muito bom, gente. Fico muito feliz de ouvir isso. Pois é, esse casal que casou aí, eventualmente eles deviam estar pensando que eles iam comemorar X anos de casado em Buenos Aires, só que agora ele não vai mais. Então é exatamente isso. Usa a tua rede de relacionamento, os teus clientes, o teu CRM, as pessoas com quem você já se relaciona, já tem essa relação comercial e oferece um produto diferente para ele, com certeza. É isso aí. Muito bom. Eu falei o Daniel Briand pensando assim, gente, pensa sempre assim, ó. Como é que eu consigo chegar mais próximo e alguma coisa que é mais familiar dessa nova demanda ou dessa demanda, pode ser velha ou pode ser nova, que eu quero trazer para o meu negócio agora, esse meu negócio adaptado. Então, se você faz uma parceria com algum ambiente em que ele já é bastante familiarizado, seja no plano piloto, seja em Goiânia, etc., não importa, você naturalmente atrai a atenção dele porque é algo que ele já conhece. Então, você vai unir uma coisa com a outra. E principalmente quando eu estou falando de demanda nova, isso é uma estratégia interessante. E aí você pega um espaço em que ele está acostumado a frequentar no plano piloto, esse espaço se torna, inclusive, um parceiro seu até na divulgação, né? Vocês somam redes de clientes. Então, e os dois vão ter interesse, claro, se você faz uma parceria, só usar o Daniel Abriand aqui como exemplo, pode ser qualquer outro. Se você faz uma parceria com ele, né, você fala, Daniel Abriand, vou lá te comprar 20 cestas, sexta-feira, 20 cestas sábado, 20 cestas domingo, também no seu número, cada caso é um caso. Possivelmente, já são 60 cestas que ele vai vender em 3 dias, né? Então, olha que parceria legal, os dois lados ganham também. Então, é nesse sentido que as parcerias são muito interessantes agora, né? E também economiza aqui, eu não preciso ter estrutura de cozinha, não preciso ter equipe mobilizada para isso, quando eu posso ter algo que chega pronto, com muita qualidade, ou que eu finalizo aqui, e que junto com isso tudo, eu trago a pessoa, a demanda, né? A nova demanda. Então, é isso, tá? E aí, eu queria passar aqui, então, para os exercícios de hoje, para a gente ir concluindo o nosso encontro hoje, que são o módulo 2 da apostila que a gente mandou em PDF no WhatsApp. Todo mundo recebeu? Alguém tá com alguma dúvida? Ontem, a gente tinha como tarefa os exercícios 1 e 2 que estavam lá referentes à aula 1. Hoje, a gente tem a aula 2, que são os exercícios que vão do 3 ao 6. Ah, Jaqueline, é muita coisa, eu tô sem tempo, não vai dar. Tá bom, foca no 6. Vai direto no 6. O ideal é fazer o 3, 4, 5, 6. Não tenho tempo, só tenho 5 minutos, vai lá no 6. Tá? Então, o que é esse exercício aqui? Ontem eu estava atrás de inspirações. Eu queria, né, como a gente conversou, algo que fosse bem diferente do que eu tô acostumada e que o objetivo era eu não ter limites quando eu fosse procurar referências. Inclusive os campos de lavanda lá no Reino Unido. Tá tudo valendo como referência de inspiração. Hoje, isso era ontem, hoje o meu exercício é eu buscar aquilo que eu trago para o coração do meu serviço, para o coração do meu produto e que eu não necessariamente considerava como um recurso antes, que é o quê? O meu talento,
Se eu só era simplesmente uma pessoa de atendimento ou era um gestor do meu empreendimento, agora eu vou ser um talento. Vou compartilhar o meu talento, seja ele qual for. Fazer um limoncello, fazer um queijo, eu vou colocar isso no coração do que eu faço. Por isso esse item 5 de talentos. Se eu tiver, então, tempo, eu vou fazer o 3, o 4, o 5 e o 6. Se eu não tiver tempo, eu pulo para o 6. E me chama no WhatsApp qualquer dúvida. Tá? Então, o objetivo de hoje, vamos lembrar, eu ainda não estou fazendo o passo a passo, o exercício do passo a passo para eu construir a minha experiência. Eu estou aqui ainda jogando as ideias e fazendo a minha criatividade fluir. Nesse momento, eu não estou amarrado a problemas, eu não estou amarrado a dificuldades, eu não estou amarrado a nada que me segure a ser criativo e a pensar fora da caixinha. Eu estou deixando a minha criatividade fluir. Inclusive, quem quiser, abre um vinhozinho daqui a pouco, fica lá pensando sobre as estrelas, coisas que você tem no seu entorno, que você pode trazer, e aquilo pode se tornar algo que gere valor para o teu negócio, tá? Pode ser qualquer tipo de conhecimento, Inclusive esse dos gases de efeito estufa da vaca, que não sai lá por trás, sai pela boca. Eu nem sabia, aprendi isso numa visita que eu fiz na Embrapa. E achei aquilo incrível, e posso agregar isso ao meu negócio, né? Por exemplo, para tornar a experiência um pouco mais interessante para um outro público, adulto agora. E aí, eu quero só fazer dois comentários. O primeiro, a aula de amanhã não é comigo. Eu vou estar aqui, eu tô aqui com vocês, mas é com a Mariana Caminha, então ela se apresentou para vocês no primeiro dia. Ela é jornalista e ela vai falar um pouco com vocês, junto com a colega Raquel, que mora na Espanha e é especialista em storytelling, ou seja, narrativas. Como contar a minha história. Como eu colocar essa comunicação para fora. E aí é exatamente aquela dúvida que a gente tinha hoje, inclusive é uma dúvida minha. Jaqueline, que coisa chata, eu vou ficar falando de placa de energia solar, que coisa mais chata. Não é chata. Quando a gente coloca técnicas de narrativa criativa e de como agregar isso como um valor, como um propósito ao meu negócio, isso agrega valor. Então a aula de amanhã é sob a ótica da comunicação. Como é que eu transformo coisa chata? Como é que eu deixo de pensar em eu tenho 7 apartamentos, eu estou comunicando que eu tenho 7 chalés. Olha, sinceramente, quem lê que você tem 7 chalés, pouco importa se é 1 ou se é 7. Ela só vai usar 1. Ah, eu tenho 5 piscinas. X, sabe? Então, como é que eu traduzo essa comunicação para esse novo momento? Que conecta com a emoção das pessoas, né? Transmite segurança ao mesmo tempo que transmite sensação de impacto. E é isso que a gente vai fazer amanhã. Então, não percam a aula de amanhã. Mariana é uma grande jornalista aqui em Brasília, acompanhou o embaixador do Reino Unido muitos anos, e agora a gente trabalha em parceria em vários projetos, com a Nova Zelândia, com a Europa, vários, hein, Mari? Então, não percam a aula de amanhã, tá? É sobre comunicação. Se você é a pessoa que faz a comunicação da tua empresa ou não, não importa. São técnicas que elas vão traduzir aqui para vocês, de pensar fora da casinha, do ponto de vista de contar uma história do meu negócio, ou do meu serviço, ou da minha experiência, tá? E quem tiver qualquer dúvida sobre os exercícios de hoje, só falar comigo. Fiquem à vontade a qualquer tempo para chamar a gente no WhatsApp. Como eu falei, a gente tem uma equipe toda aqui à disposição, né? Nós estamos esses 15 dias juntos, não é só nas 2 horas da aula que a gente conversa, pode ser em qualquer momento aqui também, tá bom? E aí vocês já vão pensando, só para esclarecer um pouquinho melhor, na semana que vem, então, a gente também tem horários pré-agendados, que vai de segunda a quinta nesse mesmo horário, das 6 às 8, e a gente tem horários individuais adicionais, que a gente pode marcar para fazer uma conversa caso a caso, que vai ser um prazer também, tá? Aí a gente vai fazendo o refinamento das experiências que vocês vão construir a partir das ferramentas dessa semana, concluindo quinta-feira, e a gente conversa sobre elas na semana que vem, na mentoria. Então, era isso da minha parte por hoje. Fico à disposição se alguém tiver dúvidas ou perguntas. Valeu, muito obrigado, boa noite. Valeu, boa noite, obrigado. Boa noite, Jaqueline, obrigado. Até breve. Boa noite, Jaqueline, obrigado. Até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigada, Pio, boa noite. Amanhã. Boa noite, gente. Então, Boa até noite. amanhã. Boa noite, Raquel. Até amanhã, boa noite, bom descanso.